Perfeito, está gravando. Então, pessoal, só para avisar, nós vamos gravar a reunião aqui para disponibilizar para quem não pôde estar presente ao vivo aqui conosco. E agora, oficialmente, então, a gente dá boa noite a todos os presentes, agradecemos muito. Tem bastante gente nova aqui que não participou das nossas atividades ainda. Muito obrigada. Para quem não nos conhece, né, falar um pouquinho do Clique. O Clique é um clube de fotografia que eu, juntamente com o Fred Ruschel e o Leandro Reichert, temos aqui em Florianópolis. A gente promove aulas, saídas fotográficas, e todo mês a gente trabalha um tema. Esse mês é a fotografia de rua, e aí a gente sempre traz essa aula aberta, esse bate-papo, na verdade, né, com um fotógrafo convidado, e o Melvin, muito gentilmente, topou participar de primeira. A gente mal tinha começado o Clique, então muito obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui conosco. Vou dar só uns recadinhos breves, já passo a palavra para o Melvin. Então, fazer um convite primeiro. Na quarta-feira, lá no Instagram do Leandro Reichert, Leandro_Reichert, vai acontecer uma live com o fotógrafo cubano, Julio. Eles vão fazer um workshop em fevereiro, lá em Cuba. Então, eles vão estar conversando um pouquinho sobre essa atividade que eles vão desenvolver lá. Quem tiver interesse, entre em contato, que o Leandro dá mais detalhes para vocês, vai ser super legal. O Julio também é maravilhoso, vocês vão gostar bastante, então fica o convite aí para quem tiver interesse, pode entrar em contato conosco ou com o Leandro. Para o pessoal que está na comunidade Clique, lembrá-los que sábado a gente tem a nossa saída fotográfica, já vamos ir muito inspirados hoje, né, com a aula do Melvin, aí tenho certeza que já vai provocar muitos nossos alunos. Então lembrá-los que sábado de manhã a gente vai estar lá em Floripa, fazendo a nossa saída do mês. E rapidamente vou falar um pouquinho aqui do nosso convidado de hoje, ler uma mini bio dele aqui para vocês e mas vou deixar que ele mesmo traga mais detalhes do trabalho dele. Então, o Melvin, ele é um artista visual, fotógrafo, nascido no Pará e hoje vive em Curitiba, é formado em jornalismo pela PUC Paraná e em fotografia pelo Centro Europeu de Curitiba, e nessa instituição ele também lecionou fotografia de rua e fotografia documental. Ele tem trabalhos publicados em veículos tanto nacionais como internacionais, e no campo comercial também desenvolve grandes projetos com instituições e grandes empresas aqui do país, sempre com ênfase na linguagem visual, identidade e narrativas. E na trajetória artística dele, ele também tem exposições tanto coletivas como individuais e foi vencedor de prêmios de fotografia. Eu convido vocês depois para acessarem o site do Melvin e ver com detalhes o trabalho dele, mas acho que a fala dele vai trazer muito mais dados e acho que estão todos aqui também para ouvi-lo, né? Não me ouvir. Então, Melvin, fique muito à vontade. Muito obrigada mais uma vez pela tua presença e a palavra é sua. Oi, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Apesar de ter apresentado o meu trabalho outras vezes, é a primeira vez que eu vou apresentar, assim, com dedicação, meu trabalho de fotografia de rua, né? Geralmente eu levo minha fotografia documental, minhas séries e tal. Então, eu montei muita coisa para hoje mesmo. E estou muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Obrigado. Vou abrir aqui a apresentação. E assim, eu peço que vocês perguntem o que quiserem, de verdade, a hora que quiserem, pode interromper, só abrir o microfone e perguntar. Pode ser sobre uma foto, o que for. Deixa eu testar aqui o compartilhamento de tela, porque eu mudei o negocinho, deixa eu ver se vai dar certo. Não, vai ter que ser a tela inteira. Só um pouquinho, tá? Ok. Vocês conseguem ver aí? Perfeito? Perfeito, perfeito. Bom, eu resolvi colocar como título Fotografia Cotidiana, que é a maneira como eu comecei a chamar a minha fotografia além do que eu fazia de projetos, assim, né? Então, meio que o que eu ia fazendo no meu dia a dia,
eu fui definindo dessa maneira, fotografia de cotidiano, fotografia que eu faço ali no meu dia a dia, meio que isso. E grande parte dessa produção do dia a dia se encaixa na definição de fotografia de rua da maioria das pessoas, enfim. Até porque a fotografia de rua, né, ela tem essas discussões, o que é, o que não é. E eu nunca me preocupei muito com isso, porque eu nunca me preocupei em fazer fotografia de rua, mas em fotografar no dia a dia, e a coisa foi acontecendo. Então, a minha produção de fotografia de rua surgiu de maneira muito natural, assim, no meu dia a dia, na minha produção, né? E aí eu trouxe essa foto inicial, com esse título, né, De Onde Nasce. Essa foto, ela fica numa rua de Florianópolis, que vocês conhecem muito provavelmente, lá no centro, se chama Jerônimo Coelho. Eu acho que a minha paixão por fotografia de cotidiano, de rua, ela nasce muito antes, assim, de eu fotografar de fato. Eu acho que essa observação das pessoas, de ir para o centro todo dia, isso já era a minha fotografia de rua acontecendo, assim, né? Mesmo sem ter câmera na mão. E essa foto, que é na Jerônimo Coelho, me traz isso, né? Eu ia para o centro todo dia, assim. Eu estudava ali num bairro que chama Costeira, do Pirajubaé, que vocês também conhecem, muito provavelmente. E aí, todo dia, eu saía da escola, pegava um ônibus e ia para o centro. E aí eu ficava ali, de bobeira, vendo a vida acontecer, né? Mas eu não era fotógrafo ainda. Eu saí de Florianópolis na sétima para oitava série, assim. Eu saí muito novo, né? Então, ali já acontecia, sabe? Esse lance da observação. E essa foto eu fiz muitos anos depois, quando eu já fotografava e tal. E aí é uma foto que ela é resultado de paciência, né? A coisa da mulher com a cabeça cortada ali, a cabeça aparecendo em outro lugar, essa ilusão de ótica. Vem de uma paciência de encontrar um lugar e ficar ali naquele lugar aguardando, né, as coisas acontecerem. É quase como se a gente fosse um espectador, assim, de um espetáculo, né? E, enfim, essa foto foi feita no centro de Floripa. E aí, ainda voltando nesse começo da fotografia, né? Eu trouxe aqui as primeiras câmeras que eu tive contato. A primeira, essa câmera do Cebolinha, quando ainda era muito criança. Meus pais sempre gostavam muito de fotografia, né? De registros familiares, assim. E aí eles me deram uma câmera de presente quando eu era muito novo. E aí eu já tinha isso, assim, comigo. Essa Gênios aqui foi a primeira câmera digital da minha família. E aí é engraçado que essa câmera, ela era bem ruinzinha, assim, né? Ela demorava para disparar e tal, e acabou virando uma piada entre os amigos da família, assim, que era a câmera que sempre dava problema. Aí teve um dia que os amigos do meu pai se juntaram e deram uma câmera de presente para ele, que é essa Lumix FZ8. E eu uso Lumix até hoje, né? Mas enfim, essa câmera não era minha, era do meu pai. Mas aí ele pegou a câmera, meio que gostou, claro, agradeceu os amigos, mas ele não usava muito, né? A câmera ficou guardada há muito tempo. E aí eu peguei ela para experimentar. E eu acho que ali nasceu uma paixão que eu não imaginava, assim. Peguei só para tirar umas fotos no quarto, assim, né? E do teclado, de objetos, e aí eu fui me apaixonando, tirei uma foto da lua, eu lembro, assim, logo no primeiro dia. E foi assim que começou a minha paixão, né, pela fotografia mesmo, depois que de mais velho um pouco, né? E aí, isso com uns 12, 13 anos de idade. A primeira vez que eu abordei esses começos na fotografia foi lá em Aracaju, a convite da Ju Fontes, que está aqui também no bate-papo. E foi a primeira vez que eu mostrei as primeiras fotos que eu fiz. E aí eu mantenho agora essas fotos na apresentação, porque eu acho importante a gente voltar, né? O caminho que a gente percorreu, por onde a gente começou. E aí eu tenho a fase das flores, né? Que é quando eu começo a fotografar e eu me encontro muito, muito tímido, assim, né? Eu percebo que o mais fácil é eu fotografar as flores naquele momento. Porque eu ia no meu jardim, as flores não reclamavam de nada, não tinha
aquele conflito, né, de fotografar alguém. Então, eu me sentia muito confortável fotografando as flores. E foi assim que eu comecei, fotografando no jardim. Eu trouxe algumas fotos aqui dessa fase. Sim, umas fotos, né? É, mas, enfim, é importante, porque eu entendo como eu comecei a fotografar. São fotos que hoje não conversam mais com o que eu faço, assim, mas eu tenho um carinho por elas, né? Enfim, porque é assim que eu comecei a experimentar a fotografia. E essa fotografia do Dente de Leão, né? Foi a primeira fotografia que eu consegui que fosse publicada em algum lugar, né? Uma revista e tal. É uma revista que se chama Digital Photographer. Aí eu mandei essa foto, aí eles responderam um e-mail dizendo que seria publicada na edição seguinte, né? E aí, desde esse e-mail, eu não dormi mais direito, assim. Todo dia eu ia na banca para ver se a revista estava lá. E aí, quando eu tava montando essa apresentação especificamente, né, para trazer no bate-papo aqui e tal, isso é uma coisa que sempre acontece quando eu estou montando uma apresentação. Parece que eu sempre descubro alguma coisa sobre o meu próprio trabalho. Isso me deixa muito feliz porque eu não tiro tanto tempo para olhar para trás com calma assim, absorver as coisas, sabe? E aí, quando eu estava montando essa apresentação para o bate-papo, eu pensei muito nas flores, né? Eu pensei, cara, por que que eu deixei de fotografar as flores? Será que eu não podia tentar de novo? Ver o que eu vejo agora? Aí eu comecei a ver minhas fotos mais recentes. E aí, pô, tinha flores em todo lugar. Eu fotografo as flores ainda. Eu só não tinha me percebido, assim. Aí eu comecei a ver as fotos, pensei, meu Deus, tem flor aqui, tem flor ali. E aí eu sentia que as flores já não me acompanhavam mais, mas eu estava enganado, assim, porque quando eu vi as fotos, eu comecei a encontrar várias. Eu pensei, meu Deus, olha, eu ainda faço essas fotos de flores, mas hoje com um olhar diferente do que o olhar que eu tinha, né? Eu sinto que antes as flores elas eram protagonistas das fotos, assim. As fotos eram sobre elas. Agora elas já fazem parte de outras composições, né? Então as flores estão presentes, mas com outros elementos que eu fui agregando na fotografia ao longo do tempo. Então eu trouxe aqui uma série de fotos que eu fiz ao longo dos anos em que flores aparecem e que elas fazem parte da composição, assim. Então, enfim, flores nas ruas por aí. Essa aqui é em Bragança, no Nordeste do Pará. Essa é na Vila do Abacateiro, também no Nordeste do Pará. Do lado de Bragança, quase com o bairro de Bragança ali. Essa já é no centro de Curitiba. Eu acho que é do ano passado essa foto. Ela é recente, assim. Essa é em Essen, na Alemanha. E, Melvin, essa foto anterior que você mostrou, ela estava ali, essa flor, você posicionou ela, você levou ela. Ela estava ali, isso é na frente de uma floricultura, se não me engano, lá no centro. Era um exercício que eu estava fazendo junto com alguns amigos aqui de Curitiba, o Bruno Brandão, inclusive, que tá aqui na conversa. A gente tem um grupo que chama Avenue, que a gente faz alguns exercícios, né? Ele estava parado há um tempo, a gente retomou semana passada. E aí tinha um exercício de abstrato, né? E aí eu fui tentando pirar um pouquinho, fechar mais a composição, brincar com um pouco de reflexo. E essa foto foi feita no meio desse exercício, assim. Mas a flor já estava lá, não foi colocado, não. Apesar de que às vezes eu movo uns elementos, assim, não é um problema para mim, mas nesse caso realmente a flor estava ali. E eu só fiquei a flor e o reflexo esperando as coisas acontecerem, assim. Eu gosto muito desse processo também, né? De ficar num lugar e só esperar o que a vida vai entregar ali.
Essa é de uma viagem recente do mês passado, essa foto é em Washington. E tem a flor ali. Aí eu mostrei pra Jenny, ela falou, nossa, nem lembrava que essa foto tinha uma flor. Aí eu falei, eu também não lembrava. E aí, vendo as fotos de novo, né, eu selecionei porque, mais uma vez, conversa com uma coisa que eu fazia há muito tempo. E Essa... gosto de uma flor amarela ainda, né? Oi? E gosto de uma flor amarela ainda, né? Então, isso é também, né, se repete essa flor amarela. É. Essa é aqui em Curitiba também, na Vila Guaíra. Mas essa é uma foto posada, né? Essa eu levei ele até ali, a gente fez esse retrato. É na rua, mas estava fotografando para um clipe, né? Clipe do Pecaus e do Vitor Xamã, artistas de rap. Ô, Melvin, pode começar com polêmica? Pô, por favor. A gente sempre fala muito na fotografia de rua sobre as regras, o que é fotografia de rua, né? E agora você trouxe um elemento engraçado. Falou, essa é pousada. Uma fotografia de rua não poderia ser pousada? Ah, por mim pode. Assim, se alguém disser que não pode e não, tipo, classificar essa foto como outra coisa, eu também não vou me opor, entendeu? Eu não me apego a essas coisas, de verdade. Eu, no meu portfólio de fotografia de rua, vai ter uma ou outra posada. Essa eu colocaria no portfólio de fotografia de rua, sem problemas. Até porque eu me entendo como um sujeito que faz parte do mundo, né? Eu não penso que o fotógrafo, ele tá suspenso, sabe? Assim, eu tava ali, eu sou um fotógrafo, eu conversei com ele, a gente interagiu, e essa foto aconteceu a partir dessa interação. Eu sou um elemento nesse mundo, eu faço parte dele, né? Então, eu não penso, né? Eu tô falando da minha produção, claro, as pessoas podem fazer da maneira que elas acharem melhor, assim. Mas eu não tento me isolar, sabe? Me colocar como invisível. Eu sou visível, eu falo com as pessoas me veem, muitas sabem meu nome, eu sei o nome delas. Eu não sei o nome dele, ele não sabe meu nome. É um caso específico em que eu estava fotografando um clipe, mas a gente interagiu, a gente sorriu, conversamos, pediu uma pose, ele aceitou, ele gostou da foto. Isso aconteceu nesse mundo. Então, eu não me importo, sabe? Mas entendo que pessoas se oponham a isso e que prefiram que a fotografia de rua se resguarde aos momentos puramente espontâneos. Na minha fotografia, vai ter uma coisa ou outra que é posada, assim. A maioria não é, mas tem algumas que sim. Vamos ver, até voltar rapidinho dessas aqui. Essa é posada, essa eu pedi para me mostrar a flor, né? Essa já não é, essa também não é, essa não é, essa é posada de novo. É interessante porque entra nessa questão da interferência do fotógrafo, né? O fotógrafo posou, está interferindo, né? Mas, de certa maneira, eu vejo que o próprio ato de enquadrar e decidir o que você vai deixar dentro do seu quadro e fora do seu quadro já é uma intervenção do fotógrafo, né? Então, eu acho que toda fotografia, ela não deixa de ter intervenção do fotógrafo. Sim, são níveis, né, de intervenção e tal. E entender o que é aceitável para você e tal. Acho que são caminhos muito individuais, assim. Mas, claro, esse critério ele precisa ser muito bem discutido e muito bem delineado, eu acho, em alguns contextos, tipo concursos de fotografia. Eu acho que é importante entender limites aceitos nesse ou naquele contexto, e aí também vai de cada concurso, cada comissão entender o que acha válido para esse limite. Assim. Ó, esse é um tipo de foto que é semi-posada. É tipo, ele passou por ali, eu vi a cena, mas eu já tinha perdido ela. Eu tava dormindo, eu tava sem câmera quando eu vi. Eu tava na rede, eu tava de fato ali. Aí eu peço, João, você passa de novo? Assim, é posada, mas ao mesmo tempo a cena aconteceu ali daquela maneira, eu vi aquilo sem que eu criasse aquilo ali. Eu pedi para voltar, de fato, então é mais ou menos posada, mas também não, eu não tiraria de uma seleção minha de fotografia de rua por causa disso, sabe? Ou de retrato, qualquer outra coisa, enfim. Eu não sei do que importa muitos rótulos fora de contextos, tipo, colocar numa aba de algum lugar, ou um concurso, sei lá. Essa aí não foi posada, ele tava ali porque ele queria mesmo. Isso também, de uma viagem super recente agora, essa foto deve ter um mês, ou menos até, quem sabe.
Essa também, em Bragança, o sol de fim de tarde. E eu gosto como as flores, elas marcam, né? Ali o corpo e tal. E essa também é uma foto, assim, não foi dirigida, né? Mas ele tava ali jogando bola, ele me olhou, ele parou. E aí tem aquele, eu acho que é um dos meus momentos preferidos, assim, de fotografia. Quando você conversa olhando, sabe? Você olha para o outro e você entende ali que existe uma permissão e uma coisa positiva naquela interação. E aí as coisas acontecem. E aí depois, enfim, você conversa ou não, mas esse momento de conexão, quando você olha para um outro alguém, e aí uma mágica acontece ali, isso me cativa muito, assim. Eu acho que é um dos motivos para eu buscar a conexão, né? E eu acho que isso também é uma das coisas que me deixou menos tímido, né? A fotografia de modo geral. Mas por mais que eu ainda tenha uma timidez, assim, presa, né? Eu acho que eu fui conseguindo me conectar mais com as pessoas, sair pra rua, conversar, porque a fotografia me proporcionou isso. A fotografia foi essa ferramenta, né, para fazer essas coisas acontecerem. Então, essa fotografia vem dessa troca, né, de olhares, que a gente entendeu que era um bom momento para uma foto. Essa também é desse ano, né? Uma foto, deve ter uns 6 meses, sei lá. Essa é em Toronto, no Canadá. Mas foto rápida, assim, de bater o olho, a coisa acontecer e foi. Não é aquelas fotos de sequência, né? Que você tira várias até chegar, como eu mostrei algumas. Mas essa é. Olhou, aconteceu e foi. Do lado esquerdo é minha avó. Essa foto tá ali, impressa também aqui em casa. E do lado direito é uma foto aqui em Curitiba, de uma senhora descansando, e eu gostei como as flores na roupa dela interagem com as flores no canteiro. E aqui, mais uma vez, é uma foto em Bragança, né? Naquela mesma parede da primeira foto, daquelas coisas que a gente fica um tempão no mesmo lugar e vê as coisas acontecendo, assim, né? Espetáculo da vida passando e passando. Aí você fica ali com a câmera, apaixonado. E Melvin, elas são feitas no mesmo dia, essas fotografias que tem essa parede? Cara, pior que não, sabia? É uma de um dia, outra do outro, não tenho quase certeza. Deixa eu ver pelas roupas. É porque um dia eles saem de azul, outro dia eles saem de vermelho. Não dá pra ver direito. Eu tenho a sensação que são em dias diferentes, talvez até em anos diferentes. Não, anos diferentes não é, porque tá muito igual as flores. Mas eu tirei foto nessa parede outras vezes. Não sei responder com precisão, assim. Mas eu não tô certo que foi exatamente no mesmo dia. Talvez uma diferença de um dia, assim. Quando eu gosto muito de um lugar, às vezes eu fico indo repetidas vezes, né? Aqui em Curitiba, eu tô indo numa esquina, tem um tempão tentar fazer uma foto específica que eu vejo as pessoas esperando para atravessar, passa o ônibus, a sombra delas fica projetada no ônibus. Aí eu quero sempre buscar umas sombras mais definidas, assim, não sei. Mas eu tô um tempão tentando, não fiz nada que preste. Mas eu vou tentar até dar. É isso e aquelas ondinhas que tem no ponto de ônibus aqui em Curitiba, né? Nossa, cara, essas ondinhas me perseguem há anos. Aqui em Curitiba tem uns pontos de ônibus que eles têm umas ondinhas, assim. Mas eu não consigo fazer nada bom lá. É uma textura bonita, mas no fim não. É difícil. É Mas você difícil. conseguiu fazer uma muito boa, inclusive, né? Depois, como é que eu mostro aí? Tá, aquela é média, média. E aqui as flores sozinhas, né? Coisa que eu devo fazer mais. Aí, beleza. Eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta sobre essa sériezinha aqui de flores que eu trouxe. Mas era mais para mostrar mesmo que as coisas ficam, né? E às vezes a gente não percebe. Eu realmente percebi quando eu estava montando essa apresentação. Quando que vai sair o livro, Mel?
Do quê? Do queima-flores. Oh, não sei, a postagem do Instagram sai amanhã. Eu já fiz pra cá. Mas é uma boa, eu gosto do tema, assim. Eu acho flores muito bonitas, né? Tem as cores também, enfim. Aí eu trouxe também, voltando de volta, né? A gente vai para o mais recente, volta para uma produção mais antiga. Eu trouxe primeiras fotografias de rua, assim, que eu fiz enquanto estava na faculdade ainda, né? E são fotos que eu saía da faculdade, pegava um ônibus, ia para o centro. Muito parecido com o que eu fazia quando era criança em Florianópolis. Mas agora com uma câmera na mão, né? Fazendo foto. Então, ali a minha fotografia de rua começou a acontecer dentro de uma câmera, né? E era com essa câmerinha, uma outra Lumix GX1, com uma lente exatamente igual essa do exemplo aí, uma 20mm, que equivale a 40 no full frame. É um sensor bem pequenininho que elas têm, né? E essa era a câmera que eu andava o tempo inteiro, assim. Faculdade, estava sempre no bolso. Assim como no colégio, né? Desde o colégio eu já ando com câmera sempre comigo. Aí, essas são fotos desse tempo, né? De faculdade, assim. E a minha esposa, ela brinca até hoje sobre essas fotos, porque a gente era amigo de faculdade, né? Eu e Jenny. Isso há mais de 10 anos atrás. Aí, às vezes tinha trabalho de grupo, assim, a gente estava no mesmo grupo. Aí eu atrasava a entrega, aí eu não respondia um tempo. Aí eles ficavam muito putos comigo, assim, a Jenny, então. Aí eu aparecia postando fotos, né, do dia. Aí ela ficava assim, ah, tá bonito, né? Muito responsável da sua parte. Era para estar fazendo trabalho e estar fotografando na rua. Mas era um vício, eu não conseguia. Às vezes eu sei que eu tinha um trabalho da faculdade para entregar, mas eu ia para rua, Era viciante, eu não conseguia simplesmente ir para minha casa, entendeu? Eu precisava ir para o centro e depois ir para minha casa. Essa foto eu gosto do detalhe do Santa Cândida aqui em cima, né? Aí tem a Freira, cidade de Curitiba, então tem elementos visuais que colocam a gente geograficamente aqui em Curitiba, né? Tem um bairro Santa Cândida, para quem conhece, mas ao mesmo tempo tem uma brincadeira, né? Do nome santo, com a figura de uma freira, enfim. Essa é no Mercado Municipal de Curitiba, também dessa época de faculdade. Todas essas, né? Toda essa sequência aqui são dessas primeiras fotos. E essa foto, achei muito interessante quando eu postei, né? Eu postei ela no Facebook, não postava no Instagram ainda na época, eu acho, não sei. Faz muito tempo, né? E aí eu lembro quando eu postei, muitas pessoas reagiram, comentaram, né, assim, falando, né, de tristeza e tal, poxa, que momento pesado. Eu acho, eu acho que é muito interessante pensar nessa foto sobre como a fotografia ela é capaz de criar mentiras, assim, né? Criar situações que na verdade não existem. Tem a funerária no fundo, tem as expressões tristes dos dois personagens, mas na verdade, assim, eu acho que eu nunca falei disso exatamente, até porque eu apresentei essa foto poucas vezes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Eles nem estão na funerária, a funerária está lá no fundo, do outro lado da rua. Eles estão passando numa rua que é super movimentada aqui, para quem é de Curitiba e está no bate-papo, é próximo da pista de skate ali, em cima do Miller, né? Pista do Gaúcho. Então, uma coisa não tem relação com a outra. Os planos, eles, por mais que na fotografia eles pareçam conectados, eles não têm absolutamente nenhuma relação. Eles não estavam na funerária, enfim. Mas as expressões tristes, a maneira como a fotografia é construída, ela levou a isso, né? E eu juro, eu nem pensei nisso, assim. Eu só vi o menino na janela e tirei foto dele. Eu nem vi que tinha uma funerária no fundo. Mas aí, depois que a foto tá feita, né? Aí você entende que as pessoas vão ler e elas não têm as mesmas informações que você. Então, essa foto, ela foi importante para mim, para eu pensar sobre isso, né? Na época.
Meu bem, deixa eu perguntar uma coisa. Como é que fica a questão de fotografia de rua com criança menor de Boa. idade? Isso é interessante, foi até uma questão que trouxeram no grupo esses dias. Essa é uma foto que eu deixei de usar, né? Assim como tem outras fotos, eu não sei se eu trouxe muitas aqui, eu acho que provavelmente eu acabei cortando na hora da seleção, que hoje eu já penso de maneira diferente. Como eu te falei, essa foto eu fiz na época da faculdade, né? Então, eu ainda tinha conceitos sobre a fotografia que são diferentes do que eu tenho hoje. Hoje eu tenho muito mais cuidado na hora de fotografar crianças, entender, né, o que aquela fotografia pode representar para aquela criança. Então, eu tenho como regra, eu não posto fotografias de crianças em situações de vulnerabilidade, nem de qualquer pessoa, ou de crianças, sei lá, na porta de uma escola, coisas assim, porque eu sei do perigo que essas fotos podem trazer. Agora, assim, eu não paro de fotografar a infância e a adolescência, porque eu entendo que, assim, a fotografia que eu busco fazer, que eu faço com cuidado, não traz um perigo para essas pessoas, para essas crianças. E eu, muitas vezes, peço autorização dos pais, né? Quando eu vou fazer um retrato e tal, até pelo cuidado que eu vou ter de fotografar uma criança em espaço público, que é uma coisa meio estranha, né, gente? Tipo, a gente tem que entender o que as pessoas pensam quando veem alguém fotografando na rua. Então, muitas vezes eu peço, e ainda assim, eu tomo esse cuidado para fotografar crianças em situações que eu não julgue realmente perigosas. Mas parar de fotografar a criança, o jovem, eu acho que a gente perderia grande parte dos registros do nosso mundo, assim. Mas isso precisa ser feito com muito cuidado e muito respeito. Essa é uma foto que hoje eu teria muito, muito, muito cuidado em postar. Talvez eu mostraria para essa mãe num trânsito parado, perguntaria se tudo bem, mas é uma foto que hoje para mim é mais... Eu tenho mais dificuldades com ela do que eu tinha quando eu era mais jovem. Não sei se isso responde bem a pergunta, se você quer aprofundar mais nisso. Perfeito, perfeito. Não, Entendeu? maravilha. Eu acho que era isso. Beleza. Legal. Aí, ok. Agora a gente passa para frente de volta. Eu trouxe um pouquinho das ruas de casa, assim, né? Que são as ruas de Curitiba. Eu acho que a gente tem uma relação muito diferente. Acho que o alinhamento tá torto. Enfim, que agonia. Eu acho que a gente tem uma relação diferente com as ruas de onde a gente vive, em relação, assim, a relação que a gente tem com as ruas de fora, né? A gente vai se acostumando com as ruas de casa. Assim como em Florianópolis, eu ia para o centro todo dia. Cara, eu conhecia aquele centro na palma da minha mão, assim, eu sabia tudo, onde estava, em todo lugar, as pessoas que estavam em cada canto, em cada esquina. Era minha casa, as ruas do centro eram minha casa. E hoje em Curitiba, depois de muito tempo, o Bruno, né, o Pedro também que está aqui, que eu sei que são de Curitiba, eu acho que eles me entendem, né, que aqui em Curitiba, assim, o centro ele é grande, mas não é. Você vai um tempo, você já acostumou com tudo, então acaba que vira a sua casa também. Então eu separei um pouquinho entre as ruas de casa, que são fotos feitas aqui em Curitiba, e as ruas de longe, que é quando a gente viaja e aquelas ruas se tornam uma coisa distante pra gente. Aqui uma foto no Banana Café. Foto também de ver uma luz, ver reflexos e esperar, né? Coisas acontecendo ali. Essa aqui é no Memorial de Curitiba. Era a apresentação, né? Vamos aproveitar para falar também, né? Como teve a questão de fotografar crianças e tal. Aqui eu estava fazendo as fotos e eles estavam animados que eu estava fazendo, né? E os organizadores também estavam tipo, olha, ele está tirando foto, vamos se ajeitar, vamos se ajeitar. Porque eles têm orgulho desse momento, né? Eles estavam num momento de orgulho. Então, é uma situação em que você sabe que está fazendo fotos que não machucam, né? São fotos que celebram. Essa aqui é numa feira lá Feira do Água Verde. Eu gostei muito dessa barraca, que ela tinha esse todo meio cortando, assim, né? Porque as outras barracas, elas eram bonitas, né? Mas era aquela beleza óbvia, assim, as frutas coloridas e tal. Essa tinha esse todo, que fazia um plano de fundo. E isso é uma coisa que eu acho muito instigante, né? Na fotografia. Como a gente busca a beleza não óbvia das coisas, né? Na fotografia de rua, eu acho que eu sinto muito isso, né? Às vezes eu tô fotografando um tema, tipo
as festas juninas no interior do Pará. Eu estava lá, eu e Jenny, passamos, assim, um dia inteiro fotografando, aí na madrugada teve a apresentação, e na manhã seguinte ia ter um nascer do sol lindo, assim, pelo que a gente conversou, né? A gente entendeu onde ele nascia, a gente ficou, cara, vamos esperar esse nascer do sol, vamos fotografar o máximo que der, que vai ser bonito. E, de fato, foi lindo, 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 assim, mágico. Mas era uma beleza que eu olhava pra Jenny, assim, e falava, cara, que isso, sabe? É tão bonito. Uma hora eu falei pra ela, eu me sinto roubando nessas fotos, de tão lindo que tá. Eu só tenho o trabalho de olhar para o lado, apertar um botão. Era muito lindo, gente. Sério, era mágico, assim. Assim como outras situações na vida, a gente se deparou com momentos lindos, em absoluto, assim. Mas na rua, muitas vezes a gente se depara com cenários um pouco mais desafiadores nesse sentido, né? Que você não tem aquela beleza entregue, assim, de maneira tão óbvia. E aí você começa a explorar outros conceitos de beleza, né? E aí, enfim, essa busca por uma beleza esquisita, sei lá, ou não óbvia, eu acho muito cativante também, né? E essa foto, eu acho que é isso. Essa era uma barraca que tinha esse todo, que estava tapando uma parte dela, mas foi a que mais me encantou, assim, dentre todas que tinha. Essa é no centro também de Curitiba. Essa é super recente, uma foto anteontem, eu acho. Ah, esses dias para trás aí. Essa, eu desci do ônibus, encontrei a cena e cliquei. Essa aqui, eu fiquei brincando com essas sombras um tempo, vendo as coisas que aconteciam, e parecia um teatro na parede ali, né? As pessoas interagindo e tal. E aí tem esse elemento aqui que eu gosto muito também, só da mão segurando cigarro. Isso é do lado do Miller, atrás do Miller, ou na frente, enfim, depende do ponto de vista. E essa também é desses dias, na Confeitaria das Famílias, que é uma confeitaria muito tradicional ali da Rua 15, e sempre tem uma luz muito bonita na fachada. E eu sempre vou lá, eu sempre fico tentando. E foi a primeira vez que eu fiz uma foto que eu olhei, não, essa aqui eu gosto muito, essa aqui eu vou guardar e tal. Enfim, essa é uma foto que é fruto dessa paciência, né? De tentar muitas vezes o mesmo lugar. Aí eu trouxe aqui só para mostrar. Esse foi desse dia, tá? Dos outros dias tem mais. Mas só nesse dia foram 175 fotos que eu fiz na frente dessa fachada. Cara, se juntar todos os outros dias, não sei quantas fotos tem muito. Mas, enfim, num dia eu tentei 175 vezes. E assim, fui tentando como quem atira sem enxergar, sabe? As pessoas passam, eu clico. Vai, vai, vai. E em algum momento algo acontece. Então, é isso. Talvez eu tente mais vezes para conseguir outras coisas, mas eu gosto dessa espera, né? De observar uma coisa por muito tempo. Melvin, Oi. você deleta as fotos que você não escolhe, tipo essas todas que você mostrou agora? Ou Ó, você guarda todas, eu todas, todas? mostrei, eu mostrei as fotos desde a época das flores, né? Você acredita que eu não apaguei nenhuma desde aquela câmera? Eu não apaguei nenhuma foto autoral. Nenhuma, assim, nenhuma. Parece exagero. Mas não tem nada que eu apague. Nada, 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 nada. Nem essas aí? Não? Nem essas, eu não apago nada. Eu não consigo. Como é que você faz com os Chocada. HD, cara? Meu Deus do céu. Eu tenho muito HD, eu gasto muito dinheiro com nuvem, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer. Se quiser me ajudar, por favor. Vocês têm meu WhatsApp. Tudo que ajuda, né? Eu tenho muita foto, sim. Eu não guardo fotos antigas da parte comercial. Eu falo para os clientes, ó, tá dando tempo, vou apagar e tal. Aí eu deixo só os finais, assim. Por muito tempo eu não fotografei em RAW, eu fotografava em JPEG. Isso me ajuda também, porque não pesam tanto. Vocês sabem que dá uma diferença gritante. E eram câmeras mais velhas, né? Que, tipo, hoje... Pô, eu fiz um trabalho mês passado, retrasado, não sei, e eu usei uma Fuji GFX, né? Aquela médio formato da Fuji. Cada arquivo tinha 209 mega, aproximadamente.
Bom, vocês estão acostumados com peso de arquivo. Isso é um absurdo. Imagina se eu fotografasse o tempo todo com essa câmera. Mas, assim, também é uma câmera mais lenta, que você vai fotografar retratos. É um processo mais lento, né? Mas, enfim, hoje eu me bato para guardar tudo isso de foto, assim. Eu tenho muito, muito, muito HD e falta. E, assim, nada tem um backup só, né? Tudo tem 2 backups, então calculo. As ruas de longe, eu trouxe para falar de ruas de outros lugares, assim, né? Além de Curitiba. Eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida antes de eu seguir, se eu posso seguir. Tá ok? Ok, vou lá. Primeiro que eu trouxe foi Aracaju. Eu tenho uma dúvida. Fala. Aqui eu moro em São Paulo hoje, né? E ultimamente eu tenho tido uma certa dificuldade para fotografar em casa, aqui em São Paulo. Você já teve isso em algum momento? Agora que você está fazendo essa transição na sua apresentação, da sua fotografia da rua de casa para outras ruas? Se sim, como que você lidou com isso? Se não, qual que é a sua opinião sobre isso também? Cara, essa é uma ótima pergunta, de verdade. Eu acho muito desafiador fotografar em Curitiba, porque tem muita coisa que eu já vi tanto que eu fiquei um pouco enjoado, principalmente na 15, que é uma rua clássica aqui. Então é difícil, você precisa se reencontrar toda hora, ir para outros lugares, mudar o caminho, e entender que a cidade, ela é viva e você precisa ir para outros lugares, né? Eu tô com muita vontade de fazer uma série lá no Terminal do Pinheirinho. Inclusive o Bruno foi lá esses tempos, né? E fez umas fotos muito legais. Inclusive, eu fui pro Pinheirinho para sair da 15. Que, tipo, a 15 saturada. Cara, eu não tinha feito cotidiano, ônibus, assim. Bom, vou contar um pouco aqui do começo, né? Comecei a fotografar também cotidiano, indo do trabalho para casa, do trabalho pra... e lá e no começo eu fotografava muito ônibus, isso, sabe? A galera entrando no ônibus, dentro do ônibus, e eu deixei essa fotografia. E aí eu fui lá no Pinheirinho fazer justamente até um pouco do que você falou de resgate, e sair um pouco aqui da 15, né? Essa clichêzão de senhorzinho passando na 15. Então, cara, Terminal do Pinheirinho, sensacional. É um bairro lá, né? Tem muita coisa. É gigante. E aí tem também o Mercado Central, que o Bruno também conhece muito bem, que é cheio de cores e tal. Então, saí do lugar. Mas, assim, toda vez que eu, que eu vou para o Pará, passo um tempo, ó, vou daqui 2 semanas, né? Vou fotografar lá a Marujada de Patipuru, que é uma procissão em devoção a São Benedito, que acontece no interior do Pará. Eu tenho certeza que vou passar lá um tempo, vai ser lindo. É cor, é muita coisa acontecendo, né? Aquela beleza da fé, que é uma coisa que eu admiro muito. Eu sei que quando eu voltar para Curitiba, eu vou para a rua e vou ficar, meu Deus, não tem cor nessa cidade direito, porque se bate aquele contraste, né? O que piora as coisas. Então, geralmente eu volto de viagem, eu viajo bastante por causa do trabalho, voltar para Curitiba é sempre um baque, assim, né? Pelo costume que eu tenho de ir tanto para o centro, e porque a cidade, de fato, é muito menos colorida do que o interior do Pará, ou Belém mesmo, capital, né? Isso existe na minha cabeça desde sempre. Desde que eu saí de Belém para Florianópolis a primeira vez, eu tenho poucas memórias, né? Eu era muito novo, eu tinha 5 anos de idade, 6 anos de idade. Mas eu consigo lembrar de como eu imaginava aquele novo lugar, né? Eu imaginava Florianópolis assim, a casa da minha avó, que é super colorida, com uma luz amarela, só que na beira da praia. A minha imaginação um pouco limitada, né? Mas era isso. Eu imaginava que seria assim, e não foi. Foi completamente diferente. As luzes já eram mais frias em grande parte, não tinha aquela cor toda, e aí isso continuou para a vida, né? Eu ainda tenho memórias muito coloridas assim da minha infância no Pará, mas hoje o que eu me deparo às vezes no centro da cidade ou de outras cidades é uma ausência de cor, né? E eu sinto falta disso. Em Curitiba eu caio nessa assim muitas vezes de ficar realmente procurando, né, para onde ir. Bom, eu trouxe aqui Aracaju como primeiro lugar. Eu visitei Aracaju esse ano pela primeira vez, a convite da Ju Fontes, do Marcelinho, que eles têm um projeto, né, o Rebobina, onde eu fui apresentar meu trabalho, e aproveitei para passar um tempo na rua. E aí são fotos de uma tarde no centro, que eu fui lá com o Ju, com o Marcos Conde, outro amigo da fotografia também.
o Felipe, o João. E às vezes, quando eu vou para um lugar, eu dou uma pesquisada para ver como é o lugar antes, assim, os lugares legais para ir e tal. E quando eu pesquisei Aracaju, foi muito engraçado, porque eu pesquisei no Reddit, né? E aí muitas pessoas lá falavam que as pessoas em Aracaju são muito desconfiadas. Então, isso se repetiu em muitos comentários e ficou na minha cabeça, né? Inevitavelmente, eu li muitas vezes. Mas eu conversei com as pessoas, foi muito bom, assim, não estavam desconfiadas, mas isso eu acho que vem também de uma coisa que eu vou trazer lá na frente para vocês na apresentação, que é, eu tento muito exercitar minha gentileza na rua, né? Eu sorrio para as pessoas, eu tento conversar. Antes da foto é raro, depois da foto é muito comum. Antes eu evito, porque eu não quero criar situações após a conversa, que eu acho que fica mais montado, né? E não raramente eu começo a tirar foto, converso com a pessoa e a pessoa começa a posar, e aí pose tipo assim, ou assim, ou assim, e aí, enfim, ficar nisso, né? Mas conversar depois da foto nunca é um problema. A foto já aconteceu. Isso você só vai deixar a pessoa tranquila, né? Ela vai entender o que você está fazendo, não vai ficar preocupada onde vai usar essa imagem e tal. Então, eu sou muito a favor da conversa pós-fotografia, sabe? E eu conversei muito lá em Aracaju, assim, as pessoas são maravilhosas. Eu já imaginava, né? Porque, enfim, já conhecia a Ju, que é de lá, e já esperava isso também. Você quer um... Ah, é tipo no mercado público lá, eu não lembro o nome. Acho que é o mercado municipal, assim. Aqui foi no jogo do Confiança, né? Que é o time local, na final do campeonato, né? Aí, mais uma vez, é fotografia de rua? Não é? Não sei, é um evento. Tem gente que evita colocar eventos junto com fotografia de rua, né? Mas, assim, na rua acontecem eventos também. Eu não sei, sinceramente. Eu classifico como fotografia de rua, sim. Que a emoção, né? O Confiança foi campeão nesse dia, inclusive. E aqui, mais uma vez, né? Fotografando a torcida num dia de jogo. Eu parei de fazer fotografia de rua por muito tempo, por receio de fotografar as outras pessoas, né? Mas eu percebi que eu entendi a fotografia com uma agressividade que ela não tem, assim, não é inerente à fotografia essa agressividade. Aliás, não precisa ser, pode ser. A fotografia, em muitos contextos, ela é, sim, uma arma num sentido negativo. Mas, em muitos contextos, não é e não precisa ser, sabe? Eu voltei a fotografar na rua quando eu percebi que a minha fotografia ela podia ser feita de uma maneira cuidadosa e gentil com as pessoas. E nesse jogo do Confiança, todo mundo queria ser fotografado. Tipo, para onde eu apontava a câmera, era orgulho, né? Ei, fotografa aqui, fotografa a gente. Tanto que eu tenho essas fotos que eu guardo no meu portfólio e tal, mas também tem uma pasta que é para mandar para as pessoas que eu fotografei lá e que pegaram meu WhatsApp e que me pediram depois. Aí, claro, eu faço uma pasta com foto de todo mundo e mando para as pessoas o mesmo link, né, para ter menos trabalho. E as pessoas, elas só têm o trabalho de procurar suas próprias fotos ali dentro. Mas enfim, era um momento que as pessoas queriam ser fotografadas, né? Não era uma coisa ruim. E é isso, esse foi o jogo do Confiança, que tinha umas luzes lindas também nesse lugar aqui, recortando assim o público, né? Vocês têm alguma dúvida dessas fotos de Aracaju? Querem? Posso só seguir também aqui? Beleza? Eu trouxe umas fotos dos Estados Unidos também, que é... Eu visitei os Estados Unidos muitas vezes esse ano, e aí, enfim, cidades diferentes, eu tô sempre com a câmera, né? Fui fazendo fotos, assim. Essa é em Washington. Essa foto, eu tava com uma amiga, né? Fiquei na casa dessa amiga, lá em Washington. E quando eu tava fazendo essa foto, ela tava do meu lado. Ela perguntou, você tava fazendo foto do quê? Da mulher, do reflexo, do chão?
Eu falei, não, de tudo, sim, mas principalmente da mulher e dos seus reflexos, né? Aí, antes de ir embora, eu entreguei essa foto de presente para Isa e para o Léo, para eles colocarem na casa deles lá, porque essa foto me remetia a passado, presente e futuro, né? Mas isso só aconteceu, eu acho, porque eu estava com a Isa, que era uma amiga minha do ensino médio, que eu encontrei lá em Washington, fiquei com eles e tal, enfim. E me fez pensar no tempo, mas isso não aconteceria se eu não tivesse conversado com a Isa, a gente tivesse interagido nessa foto. Talvez eu pensasse em outra coisa, sei lá. Mas isso me remete também a como eu gosto do papel do diálogo na construção das fotografias. Eu não trouxe hoje, especificamente, mas eu tenho uma série com a minha família em que eu apresento as fotos para as minhas primas e a gente conversa sobre elas. E aí, a partir dessa conversa, a gente ressignifica essas fotos. Essas fotos, elas eram uma coisa, e depois da conversa e da nossa troca, elas são outra coisa muito diferente do que eram, assim. Então, enfim, a importância do diálogo, né? Do texto, enfim, fotografia além da imagem. Essa foto eu fiz, aí depois o pai percebeu o que eu tava fazendo, mas ele tava, tipo, dando risada, assim. Enfim, era uma cena, claro, a criança tá chorando, mas ela não tá sofrendo, é só bem engraçado. Isso é em Nashville. Esse sorvete aí eu fiquei um tempão compondo, né, com ele, com as pessoas que passavam. Em algum momento parece que as três pessoas estão interagindo com o sorvete, quando na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas mais uma vez, né, aquelas construções que a gente faz e que contam uma história, que talvez não sejam realmente a história da coisa. Eles não estavam olhando para o sorvete ou qualquer coisa. Eles estavam só contra a luz, né, contra o sol. Essa em Nashville também. Outra em Nashville. Hum, acho que Houston. Não tenho certeza essa. Mas as luzes e sombras estavam muito bonitas nesse bar e eu fiquei um tempão fazendo foto. No aeroporto, né? As fotos em Nova York. E é isso. E fotografar os Estados Unidos é uma coisa interessante, né? Porque eu nunca tive uma conexão com esse país, assim, muito, muito forte. Fui, enfim, reuniões de trabalho, coisas assim. E aí fui muitas vezes e fui tentando desconstruir um pouco algumas imagens, né? Sobre o país e tal. E falar com as pessoas mesmo, né? E aí tive experiências muito boas em muitas cidades. Minneapolis foi uma cidade que eu conversei com muita gente. Nova York. Ok, isso é o que eu encontrei na internet. Desculpa, a Siri falando aqui. E, enfim, tentei desapegar, né, de algumas ideias e conversar com as pessoas mesmo. Em Nashville deu para conversar bastante, fiz muitos retratos lá. Aproveitei que eu estava com a média formato e fiz retratos, mas eu não trouxe aqui a série. E é isso. Melvin, te Oi. perguntar, sobre as suas fotos, você, quando faz o crop, você faz crop nas imagens, altera, ou não, você tem aquele pensamento de, o que sai no momento de fotografar é o que fica? Nada, cropo a rodo. Eu não tenho nenhum problema com crop, com nada, assim, com máscara. Com tudo, sim. Eu cropo bastante. Deixa eu ver, dessas últimas, por exemplo. Isso aqui talvez tenha um mínimo crop, não tem muito. Essa eu acho que tem. Essa eu acho que não, tive tempo de compor. Essa aqui, muito provavelmente tem crop. Não vejo problema, assim, Antônia. Entendo que tem pessoas que não gostem. Mas isso eu acho que, assim, eu acho que você pode ter as suas regras ali para você, se aquilo te satisfaz, né? Satisfaz sua busca. Mas eu só não, eu não gosto quando as pessoas tentam impor isso como uma regra geral, ou tentar entender que aquilo ali não seja fotografia. Eu acho de um egocentrismo, sabe? Igual, por exemplo, tem uma coisa que eu não gosto de fazer. Eu não gosto de usar o drive, aquele disparo contínuo. Uso muito pouco, em raríssimas ocasiões, assim,
bem pouco. Isso não significa que eu seja contra. Significa que usar o drive, né, usar o disparo contínuo em alta velocidade, tira um pouco o meu prazer de fotografar. Mas isso diz muito sobre a minha relação com a fotografia. Não é sobre o mundo ou sobre como as pessoas vão fotografar. Então, é isso. É uma coisa que eu não gosto também é de fotografar cheio de informação no visor, sabe? É negócio de nível, se você tá com Hã? Alguém falou alguma coisa? Gosta de usar o Clarity no Adobe? Eu não gosto. Clarity, textura, esquece. Textura. Ei, mas ultimamente eu tô dando umas pinceladas de clarity numa área ou outra. Eu não falei nada, sabe né? se eu uso o Clarityzinho aí. Mas enfim, assim, eu gosto que as pessoas tenham liberdade para fotografar e cropem ou não, disparo contínuo ou não, cheio de informação na tela ou não. Eu tenho o meu jeito de fotografar e que eu gosto. Eu gosto de cropar, às vezes, porque eu me sinto fotografando dentro da foto, sabe? Parece que eu tô reenquadrando dentro daquele mundo que já tá congelado, aquela fotografia. Então, muitas vezes, eu passo um tempo só brincando de crop. E a manipulação de imagem, Melvin? Remover objeto? Muito raramente. É mentira dizer que eu nunca fiz, já fiz, mas eu não gosto, primeiro porque eu não sou bom nisso, então até eu acertar fica, enfim, fica meio porco. Mas principalmente porque eu não me importo muito com muitas coisas, assim, né? Não sei se vai ter algum exemplo aqui de imagens que a gente passou, que talvez tivessem coisas que pudessem ser cortadas. Aqui, por exemplo, vai. Tem uma cabeça de uma mulher aqui que talvez, sei lá, o Steve McCurry poderia querer tirar fora. Eu não estou dizendo que ele faz isso, nem que ele não fez. Mas, enfim, ele pode querer tirar fora. Eu talvez pudesse tirar, não sei, mas não me incomoda, assim, não chega a me incomodar, até porque eu tenho um apreço pelo erro das coisas, ou por pequenas coisas fora do lugar. Isso vem muito também da minha admiração pelo Carlos Moreira, e a última exposição do Carlos, assim, foi a Wrong So Well, né? Que vem de uma frase que ele deixou escrito no caderno, que ele dizia: eu gosto quando você acerta, mas eu amo muito mais quando você erra tão bem. E aí, lê aquilo, vê as fotos do Carlos, que são, assim, quase perfeitas, né? E você entende que os erros também fazem parte da vida e tal. Então, é difícil, sabe, eu tirar. Às vezes eu tiro se me incomoda muito, mas é bem raro, bem raro. Eu não sou contra, respondendo brevemente a pergunta, mas é mais uma daquelas coisas que eu não sou contra, mas eu não faço muito, porque não me agrada, pessoalmente, assim. Isso na fotografia de rua é uma fotografia que tem um viés mais, muitas vezes, ilustrativo, né? A fotografia de rua, ela é diferente da fotografia documental, da fotografia jornalística, que ela, muitas vezes, está inserida num contexto em que ela tem uma responsabilidade com a verdade, né? A fotografia jornalística, a fotografia documental, quando num contexto de revista, jornal e tal, é uma outra coisa. Eu citei o Steve McCurry brincando, claro, ele é um mestre da fotografia, não quero diminuir o trabalho dele de maneira alguma, mas ele teve muitos problemas com isso, porque ele publicava em jornais ou revistas, né, National Geographic e tal. Então, o trabalho dele estava num contexto em que é mais delicada essa relação com a manipulação de imagem, né? Mas, assim, o Luiz Braga, ele tem uma entrevista, por exemplo, se não me engano, uma revista com a Vice, em que ele fala abertamente que manipula, que ele acha ótimo o Photoshop e tal, mas a fotografia do Luiz Braga está num outro lugar, né? Ele está numa galeria e tal, que não tem a mesma relação com a verdade que a fotografia do McCurry tinha no contexto em que ela estava. Então, acho que analisar o contexto é muito importante também, entender qual serviço aquela fotografia está prestando, onde ela vai estar e tal. Bom, beleza, Estados Unidos eu tinha mostrado. Eu vou mostrar uma sériezinha que eu fiz em Paris. A Jenny sempre teve o sonho de conhecer a cidade. E eu não muito, assim, eu tinha uma coisa meio de... deve ser, sei lá, meio óbvia demais. Eu tenho essa coisa, né, com as coisas óbvias. Mas não, eu amei a cidade, amei a experiência, amei tudo. E quando a gente foi conhecer lá a torre, né, a famosa torre,
choveu muito, assim, a gente não conseguiu ver direito. Mas foi bonito, né? Eu achei mais bonito, eu acho, do que quando a gente foi sem chuva. Tava lindo, tava tudo lindo, tava tudo brilhando, a chuva tava bonita. E aí tem essas fotos, né, da chuva. Ali é tudo ao redor da torre. Mesmo que ela não apareça, é do lado, ela tá para um lado ou para o outro. Que aí fotografando com uma full frame, né? Que é mais resistente à chuva e tal. E que a foto segue minha seguradora, não vejo isso, mas eu arrisco ela bastante às vezes. Brincando com baixa exposição um pouquinho. Que é uma coisa que eu sinto vontade de fazer mais. Eu faço muito pouco, mas eu queria fazer um pouco mais. E lá, a torre. Eu fiz umas fotos dela, assim, né? Tipo, mais definidas e tal, mas acho que eu gosto mais dessa aqui, porque. Não sei. Não é óbvio. É assim. Eu tento escapar disso, né? Eu sinto que foi um caminho, assim. Eu tento cada vez mais tentar escapar do óbvio. Apesar de eu fazer muita foto ainda que eu olho e vejo isso, mas eu acho que eu tento ir para um outro caminho mais, cada vez mais. Melvin, Diga. olhando aqui as fotos, aí me bateu uma outra curiosidade aqui. Aparentemente você não trabalha muito com tele, são mais lentes fixas, abertas. Uhum. É isso mesmo? Por É. quê? Olha, eu tentei fotografar com tele algumas vezes na vida, assim. Eu nunca consegui fazer um trabalho, sei lá, como o trabalho do Saul Leiter, que eu amo. Acho um trabalho bonito de tele. Ele trabalha com uma subjetividade e tal. Toda vez que eu coloquei a tele nas câmeras, assim, não sei, eu fazia umas coisas feias. Não sei, os retratos eram aqueles retratos meio... Aquele aspecto tele barra paparazzi, assim. Não sei, eu não consegui sair de uma coisa, de um lugar que não me agradava. Mas eu quero tentar mais, sabe? Eu gosto de tentar trabalhar ali com os planos na tela e tal. Mas é isso. Eu nunca consegui trabalhar muito bem com tele e nem com 28 mm, por exemplo, né? Que é uma milimetragem também super comum na fotografia de rua, né? Na escola de Nova York hoje eles usam muito 28. Mas nunca consegui também com 28. Geralmente ali o meu range vai de 35 a 50, é onde eu me sinto mais confortável. É muito difícil sair disso. Eu saio disso, eu fico perdido, assim. Mas eu quero tentar mais fotografar com tele e com 28 também. Até tô com uma lente que é equivalente a 30, né? Então eu tenho conseguido experimentar mais com lente um pouco mais aberta. Mas com tele faz tempo que eu não tento, assim. Mas eu acho que valeria a pena. Tem que voltar a tentar. Tem ponto certo, agora sim. Aqui eu coloquei site. A gente já foi 1 hora de conversa. Não sei se vocês preferem que eu mostre mais alguma série ou a gente abra já para perguntas. Eu trouxe também algumas dicas aqui. O que vocês acham? Não sei, tem muitos caminhos possíveis para seguir. Fica à vontade, ó. Acho que temos Wagner que levantou a mão aqui. Acho que ele tem uma pergunta, Wagner. Fica à vontade. Boa noite. A minha pergunta é em relação ao que você está vendo, por exemplo, você falou do crop. Uhum. Você faz a foto já imaginando o crop ou você vai realizar o crop num segundo passo? Porque eu uso bastante o crop, mas eu uso porque eu tive que fazer a foto daquela maneira, mas já visualizando a parte da imagem que ia ficar o resultado final. Isso, quando eu fotografo, eu faço dessa maneira. Uhum. Ótima pergunta. E a resposta, ela não é muito precisa, porque às vezes é uma coisa, às vezes é outra. É legal que vem emendada com a pergunta do Joel, né, sobre tele. Às vezes, eu não consigo chegar mais perto, porque, tipo, as condições físicas não permitem. Então, eu fotografo sabendo que eu vou cropar depois e sabendo o que eu vou cropar depois. Mas outras vezes, eu tô revendo as fotos e eu percebo um crop que eu não havia percebido quando eu fiz a foto, sabe? Isso também não é um problema para mim.
eu não sou muito apegado a ter o controle das coisas ou a pensar as coisas assim de uma maneira construída, assim, consciente. Então, às vezes, quando eu faço uma foto e a pessoa fala, olha isso que legal, como você combinou, né? Pô, genial. Eu não tenho problema nenhum de verdade de dizer, eu nem tinha visto, tô vendo agora que você tá me avisando. Porque, assim, às vezes o mérito é meu, às vezes o mérito é da vida, não tem problema nenhum. A vida me surpreende muitas vezes. E eu tô aberto para isso, e eu aceito isso. Então, muitas das fotografias que vocês veem ali que alguma coisa mágica aconteceu, eu não pensei. Eu só fiz e depois eu descobri que eu ganhei um presente. Assim. Isso é válido também para a relação com as pessoas, com os retratos. Tem retratos que eu gosto muito, que a ideia daquele retrato não veio, não partiu de mim, partiu daquela pessoa que falou, por que a gente não faz assim? E a gente faz, e fica lindo. E tudo bem, não fui eu que propus, não foi ideia minha. E eu amo isso, amo de verdade. Então, eu não me apego a essas coisas de, tipo, pensei na hora, cropei na hora. Para mim tanto faz. Eu espero ter respondido de maneira clara e não muito perdida a sua pergunta. Não, perfeito, claríssimo. Obrigado. Mais alguém? Eu vou abrir o site aqui. O Joel, Isso, vou abrir isso. o site. Temos pedidos aqui para o pessoal que quer ver teu site. Tá. Já tá numa aba aqui do lado mesmo. Tá, esse aqui é o site, eu deixei ele separado, né? Em autoral e comercial. A aba comercial eu não vou abrir nada, só vou mostrar o que tem mais ou menos. São fotos que eu faço, né? Para pagar minhas contas. E porque eu gosto também de trabalhar com fotografia, claro, mas assim, às vezes as pessoas me perguntam, como você ganha dinheiro com a fotografia de rua? É muito indireto. E diretamente com a fotografia de rua, não ganho dinheiro mesmo, assim. Vez ou outra, esporádico. Eu faço fotografia comercial, né? Então tenho clientes tipo a Volvo, a Bidese, que é uma construtora, a Vanguard é construtora, Boticário, que é empresa de cosmético, enfim. E aqui tem alguns trabalhos em que a gente consegue, né, usar um pouco da fotografia de rua, como aqui mais retrato, né, do Vitor Xamã, que é o rapper. Mas também entra um pouco de fotografia de rua em alguns momentos, né, tipo isso aqui, né. Ó, essa foto, né. Eu nunca na minha vida eu ia pensar assim, vai ser legal, um menino parado aqui, o outro lá naquele buraco fazendo... Jamais, isso não passaria pela minha cabeça, eu sou incapaz. Mas não, a gente estava fotografando um grupo, alguém falou assim, nossa, imagina que louco, alguém sobe lá em cima. Esse menino aqui, ele ouviu isso, na hora ele se sentiu desafiado, ele escalou esse negócio na velocidade da luz, quando viu ele já estava lá em cima. E aí, é claro, tudo isso aconteceu e eu já estava ali, e aí eu só fiz, claro, enquadrar, né? Eu coloquei esse menino um pouquinho mais para cá, e aí fiz essa composição, assim. Mas é uma construção coletiva, sabe? Foi o acaso, também com um pouco de pose, composição, um pouco de cada coisa. Essa aqui eu fiquei esperando isso acontecer, né? Eles estavam brincando de bicicleta de um lado para o outro. Eu esperei o momento de isso aqui exatamente acontecer. Mais uma daquela sequência, né? Daquela mesma cena que eu tenho, que é uma outra, né? Dele com as flores e tal. Isso aqui tudo é fotografia comercial porque é para um clipe, né? Isso tudo foi combinado. Os produtores levaram as crianças para esse local e tal, na Vila Guaíra. Mas assim, não é um local novo para elas estão ali sempre. Mas também tudo fotografia, né? Com as autorizações e tudo programado, assim. Mas vamos aqui para o autoral. No autoral é onde eu deixo as minhas séries documentais e um pouco de fotografia de rua. Série 913 é sobre a minha família, Circenses é sobre famílias circenses, mas principalmente a família Zanchettini, que eu fotografo há muitos anos. Quatipuru é uma procissão no nordeste do Pará, que mistura um pouco documental, mas vai entrar coisas ali que podem ser classificadas como fotografia de rua também. Eu vou abrir numa nova aba para a gente ver. A série Autorretratos, que eu faço um pouco na rua também, mas são retratos posados, então fica aquele meio do caminho, né? Porto Alegre, que é fotografia de rua, com certeza. Nova York, eu mostrei um pouquinho. Toronto, tem algumas que eu gosto. Salvador, tá.
para não ficar muito extenso, vamos começar por Salvador, que é aquela ideia de que a rua é além do asfalto e da rua clássica, né? Aqui é onde essas pessoas vivem nos seus dias, e essa é a rua, né, das pessoas, que faz parte dos seus cotidianos, né? Em Salvador foi um lugar muito bom de fotografar também. As pessoas adoravam e a gente tinha uma interação muito boa. E também, mais um lugar em que as pessoas pediam muito foto, né? Então eu tenho alguns contatos no WhatsApp que chegaram. Ah, a foto que você tirou aquele dia, pode me mandar? Coloco tudo numa pasta e as pessoas baixam. Eu mandei a foto para eles. Esses aqui, eles fizeram um post no Instagram com essas fotos. Também mandei todas as fotos para ele postou as fotos. Ela também. Todos esses meninos do Pulo na Pedra pegaram as fotos para eles também. Um deles pegou meu WhatsApp e distribuiu lá. Ela, eu fotografei em 2017, a Edneuza. E fotografei ela de novo esse ano, né? Então tem um espaço aí de 8 anos entre as fotografias, é isso? É, né? 8 anos. E nas duas vezes eu entreguei as fotos para ela. A primeira eu entreguei até impressa. Enviei também as fotos para eles, né? Para os pais, é claro. Todos esses retratos também. Enfim, Salvador. É isso aí. Muita foto de praia, né? Que, enfim, então, praia do Porto da Barra lá, eu gosto muito de fotografar lá em Salvador. As duas vezes que eu fui mais uma vez nessa praia e foi sempre maravilhoso, assim, as pessoas super receptivas, trocas muito boas. É isso. Toronto é viagem também desse ano, assim. E eu amei, né, a cidade, amei o país. Tô louco pra levar a Jenny pra conhecer. As pessoas foram muito amigáveis, a gente teve conversas muito boas. Amei, amei demais, assim, quero voltar, se possível, ano que vem. As luzes eram lindas também. Tinha muito prédio, sabe prédio que reflete luz, assim? É, tinha bastante lá, no centro. Então as luzes iam e voltavam. Aqui eu já tinha mostrado, na sequência das flores. Aqui, flor de novo. Ah, aqui umas em preto e branco, um cara passeando com uma cobra. Eu tenho poucas fotos sem gente, né? É uma coisa que eu também tento fazer um pouco mais hoje. Eu era muito vidrado nisso. Se não tivesse gente, eu não queria fazer. Pô, esses dois aqui, a gente ficou conversando um tempão, tempão, tempão. Fiz um monte de foto deles. Eles estavam muito à vontade, assim. Enfim, foi uma experiência ótima fotografar lá. Ô Melvin, Oi. como que você lida com a questão do enfrentamento ou rejeição das pessoas quando você vai fotografar, assim? Olha, não é tão comum as pessoas ficarem bravas ou qualquer coisa, mas já aconteceu, claro, mais uma vez. E eu peço desculpas, eu tento explicar o que eu tô fazendo. Muitas vezes deu para voltar atrás, outras não, mas assim, eu entendo que pode ser chato. Mas isso também vai depender muito da abordagem, sabe? Eu evito chegar de maneira agressiva, eu tento ler o ambiente antes, mas acontece de errar. Eu gravei um vídeo esses tempos, eu podia
podia ter separado esse vídeo para hoje, seria interessante. Enquanto eu tô no centro de Curitiba, tem um lugar lá que chama Boca Maldita, né? Que os senhores ficam conversando lá e tal. Aí eu vou na frente de 2 senhores e começo a clicar. Eu fiz a título de exercício, eu queria levar isso para minha aula, que eu dava no Centro Europeu lá e tal, e queria mostrar como que as reações diferem quando você vai com mais gentileza ou quando você só chega. Aí um deles olha para mim e fala, você não pode ficar tirando foto minha sem autorização, você tá louco? Aí eu vou na frente dele, peço desculpas sinceras, né, porque, pô, fiz um troço que realmente é chato, e vou lá, explico para ele o que eu faço e tal. A conversa durou, sei lá, 20 segundos, 30 segundos. Mas ele, não, tudo bem. Aí ele falou um negócio assim, super obsceno, que eu não vou repetir aqui, mas assim, foi engraçado. E aí eu fiz as fotos dos dois, assim. E aí tem fotos deles sorrindo e tal, mas a foto anterior é deles olhando meio desconfiados. Mas ali era uma interação negativa que eu queria mostrar que a gente tem que lidar com elas, tipo, com a humildade de entender que a gente tá fazendo uma coisa que muita gente não gosta, né? Eu mesmo, sendo honesto, eu acho que eu não gostaria que uma pessoa só apontasse a câmera para mim e saísse andando, assim. Talvez eu não ligasse porque eu entendesse enquanto fotógrafo de rua, assim, mas não sei. Tem que tomar cuidado com a maneira que você chega e entender que muitas vezes pode ser negativo para quem está do outro lado. Basicamente isso, assim. Mas conversar, ser sincero sobre o que faz. Eu sempre tenho meu site pronto no celular, assim, enfim, no Instagram também eu consigo mostrar alguma coisa. Isso ajuda. Eu já pensei em andar com um livrinho bem pequeno, fazer um só, sabe, um álbum. E aí, se alguém tiver uma questão, mostrar, não, esse aqui é meu trabalho, esse aqui que eu faço. Eu acho que isso ajuda. Porto Alegre, que é uma cidade que eu gosto muito de fotografar. Fui 2 vezes, amanhã eu vou de novo, passar 2 dias lá. E já tô louco, ansioso para fotografar. Uma cidade muito boa, pessoas maravilhosas. Eu fui um pouco depois, né, das enchentes em Porto Alegre, então a cidade ainda estava se recuperando um pouco. Aqui, a brincadeira, né, da camisa com as cadeiras, às vezes eu não vejo, às vezes é sem querer, mas essa eu queria mesmo. Essa eu esperei. Eu vi ele vindo, eu olhei a cadeira e pensei, meu Deus, olha isso. E fiz. Fofinho. Rodoviária, mercado. Eu fiz alguns retratos dele também, aceitou super bem. Aqui é a marca d'água, né? Que tem alguns prédios, ficou marcada a água, o nível que chegou a água. E um autorretrato com as marcas da lama, né? Numa parede de um bar. Ô, Melvin, Oi? quando você vai fotografar assim, numa cidade nova, lugar novo, né? Eu recentemente estava lendo um livro do Alex Webb, ele comenta quando ele vai para um lugar novo, que ele faz uma pesquisa sobre o lugar, para ter uma ideia de onde ele está chegando, e ele também gosta muito de buscar na literatura algum livro que a história se passa naquele lugar e que é a maneira dele de se preparar para ir para um lugar, né? Mas que ele gosta muito também de chegar e estar com a mente livre, caminhar e tal, não ver referência demais, assim, antes de ir, né? Eu queria saber como é que você encara, assim, poxa, estou indo para uma cidade lá que eu não conheço, né? Você faz uma pesquisa ou você deixa para ser uma surpresa? Eu pesquiso um pouco, eu gosto de pesquisar. Tipo, quando eu falei, né, que eu fui para Aracaju e pesquisei ali o que as pessoas diziam e tal, eu sou muito curioso e ansioso, então eu vou para um lugar, já dou uma olhada, vejo lugares legais para ir. E Porto Alegre, eu fui com preconceito, porque muitas pessoas me falaram de Porto Alegre de uma maneira negativa, sabe? Eu já tinha ouvido aqui, em Curitiba, em Florianópolis, as ideias de outras pessoas não eram muito positivas sobre a cidade. Mas eu também tinha Porto Alegre de Mário Quintana na cabeça, né? Eu gosto muito de Mário Quintana e tal. E ele tem essa, né? O mapa, que é muito linda. E, na verdade,
isso é mais forte do que a opinião que as pessoas tinham me passado sobre Porto Alegre. Eu vou ler rapidinho, olha o mapa da cidade, olha o mapa da cidade, como quem examinasse a anatomia de um corpo, e nem que fosse meu corpo. Sinto uma dor infinita das ruas de Porto Alegre, onde jamais passarei. Há tanta esquina esquisita, tanta nuance de paredes, há tanta moça bonita, nas ruas que não andei, e há uma rua encantada, que nem em sonho sonhei. Quando eu for um dia desses, poeira ou folha levada, no vento da madrugada, serei um pouco do nada, invisível e delicioso, que faz com teu ar pareça mais um olhar, suave mistério amoroso, cidade do meu andar, desde já tão longo andar, e talvez de meu repouso. E a paixão que ele tinha por Porto Alegre é tão bonita, né? Em mais de uma vez ele falou dos céus de Porto Alegre e tal. Então eu tinha muito essa imaginação da cidade. Claro, mistura um pouco com o que as pessoas me falavam e tal, mas eu amei. A cidade é incrível e as pessoas demais, assim. Tô louco para amanhã chegar lá logo. Eu vou ter 2 dias, né, para fotografar lá. Eu trouxe uma série também que é Autorretratos, que é uma série de quase autorretratos. E também eu faço um pouco na rua, né? Aqui é no centro de Curitiba, por exemplo. Aqui não, né? Aqui é um camarim. Aqui não. Num prédio. Não, não. Mas tem uma. Isso aqui é rua. Tipo, na rua, né? Não sei a fotografia de rua, não. Não sei, mas foi feita na rua. Essa também foi feita na rua. Geralmente eu vou andando, quando eu encontro um espelho que eu gosto, eu levo alguém lá no espelho. Tem uma série, queria fazer um retrato assim, assim, assado, explico o conceito da série, né? E a maioria das pessoas aceita. É muito raro alguém dizer não. Esse é meu cachorro. Na rua também. Enfim. É uma série de brincar com autorretrato, né? Eu tinha que fazer um retrato do Fernando Haddad há 2 anos atrás, 1 ano atrás, não sei. 1 ano atrás. E eu pensei, como posso fazer um retrato diferente dele, né? Aí eu pensei, ele vai segurar minha câmera, mas ele não vai fazer um autorretrato, vai ter minha mãozinha entrando, né? Eu pensei assim. Aí não deu tempo de fazer o retrato, ele estava com muita pressa, eu fiz uma foto lá, bem mequetrefe. Mas eu fiquei com isso na cabeça, né? Pô, não fiz com ele, mas posso fazer com outras pessoas, nada impede. Aí eu comecei a série a partir disso. Foi da necessidade de fazer o retrato de alguém, que eu queria que fosse um retrato diferente. Esse retrato não aconteceu, mas aconteceram muitos outros depois, né? E disso eu quero, enfim, fotografar ainda por muito tempo e quem sabe lançar uma publicação depois só com esses retratos. Quatipuru é sobre uma procissão. Eu estou preocupado de não dar tempo de a gente conversar mais, fazer mais perguntas. Vocês querem passar um pouquinho e a gente vai para perguntas ou eu apresento mais esse aqui? Que não é tão extenso, eu acho, vai. Vai. O pessoal tá curtindo, tá todo mundo na sala, é sinal de que tá bom, então continua. Não, beleza. Aqui, assim, procissão, eu admiro muito, muito a fé, apesar de ter muito pouco, sendo muito sincero. Eu tenho muita admiração pela fé das pessoas, e é um tema que eu já fotografei muitas vezes, né? O Círio de Nazaré, a Marujada de Bragança, a Marujada de Quatipuru. Eu acho bonito, assim, a devoção. Eu admiro coisas que eu não tenho, assim, também, né? Tipo, é uma coisa muito diferente para mim, pensar a fé. Então, fotografar as marujadas, para mim, é muito bonito visualmente, claro, tem um impacto visual, mas ver a fé das pessoas, eu sempre choro. Quando vejo o Círio, vejo a marujada. Acho muito lindo. As marujadas de São Benedito, só para contextualizar um pouco, são procissões em devoção a São Benedito, né? Que foi o primeiro santo negro da Igreja Católica. E começou com os escravos, e essa tradição, né,
de fazer procissões em devoção a São Benedito, ela se perpetua até hoje. E eles têm essas vestimentas, né, que são os capitôs, que podem ser azul ou vermelho, um dia azul, outro dia vermelho, e elas que lideram, né, o movimento, sempre as capitôs, as mulheres. E a minha bisavó, ela chamava Benedita, e São Benedito é um santo que tem muita relação com a minha família, né, e apesar de eu não ser religioso, eu tenho um apego muito grande à imagem de São Benedito, e não está aqui no meu escritório agora, mas eu tenho uma imagenzinha dele que eu gosto de deixar. Apesar de ter essa dificuldade de lidar com a fé e entender que eu não consigo alcançar certa fé, eu tenho apego a memórias. Eu sei que a memória de minha bisavó, de São Benedito, que eu vejo nela, me faz bem, né? Então, eu tento traçar esses caminhos para ter um pinguinho de espiritualidade, assim. Aqui tudo na procissão, e lá eles têm os mascarados, em Quatipuru especificamente, essa cidade do interior do Pará, que as pessoas, elas colocam essas máscaras, né, um grupo, e sai atrás das crianças com essas varas, assim, ó, que é para acertar a canela das crianças. E vocês podem pensar num sentido figurado, né, eles não vão acertar a canela das crianças, não, não é figurado, eles acertam mesmo. E principalmente tem umas crianças que ficam debochando, assim, tipo, você não me pega, vai lá e dá um tapa, daí eles revidam, e vira essa loucura. Aí é criança correndo, criança gritando, é isso. É a cultura dos mascarados em Quatipuru, que eu fotografei a primeira vez ano passado, daqui 2 semanas estou lá novamente para fotografar mais uma vez. Aí, às vezes eles pegam uma criança, e claro, eles não vão machucar severamente numa criança, isso não existe, né? Aqui é brincadeira, eles capturaram uma das crianças, a criança era super, ficava incitando eles, né? Tipo, xingando e tal. Aí eles pegam a criança presa ali. Ô, Melvin, deixa eu fazer a pergunta só. Vai, claro. Tem que latitude que as fotos ficam coloridas assim, cara? Porque a gente não vê quê? cores, né? Desculpa, como foi a pergunta? Oi, você pode repetir a pergunta? Tem que latitude que as fotos ficam coloridas assim, cara? Porque não é tão comum, né, a gente encontrar essas cores mesmo, né? Olha, eu acho que grande parte é o próprio Pará, que já é muito colorido, é uma coisa assim. Pum, o Leandro vai para o Pará algumas vezes, ele sabe o que eu estou falando. É muito colorido. E eu gosto de tratar as cores separadamente, né? Então tem, às vezes, você vai ver no meu trabalho, que tem cores que, se você comparar com a cena, elas estão um pouco modificadas. Eu gosto de mudar um pouquinho o matiz, às vezes. Mas, assim, sendo bem sincero, essas fotos é mais mérito do Pará mesmo, e das cores ali, das roupas e de tudo, do que qualquer outra coisa. Mas são cores bonitas demais, tá louco? Deixa eu... Não, vou deixar vocês aqui do lado. E aí os mascarados, né, que vão acertando as crianças e tal, eles são os mesmos que sobem nesses mastros e distribuem os presentes depois. Isso é muito bonito, porque mistura aquele medo, né, aquele terror, com um fascínio depois, que é esse momento que eles sobem e distribuem os presentes, né, que vira uma coisa bonita. Então, é muito louco, né? Vai do amor ao ódio muito rápido, assim. Uma criança um pouco apavorada, acontece, às vezes. E que uma criança dando risada. Então tem isso a todo momento. A criança rindo, a criança chorando. Você não entende nada do que está acontecendo. E aqui eles já no mastro, né? Lá no topo do mastro. E é isso, gente, que eu separei de material para trazer de foto. É isso. Aí, de apresentação, deixei aberto para perguntas. Eu trouxe algumas perguntas que algumas pessoas fazem, né? Que são mais comuns. Que são... Vou tentar responder meio rápido, tipo, câmera em foco. Precisa desbloquear meu Deus do céu.
câmera importa? Aí eu brinquei aqui com algumas respostas, né? O que importa é o olhar. Esses dias eu assisti uma série da Laika que eles postaram no Instagram, e a pessoa fala que não importa, ela tá segurando uma Laika, assim, de 100 mil reais na mão. Mas, assim, eu não acho que a câmera é determinante, que ela importe dessa maneira, claro, mas é parte do processo. Eu acho que a gente tem que entender que a câmera e o conjunto câmera-lente vai te entregar certa imagem que pode conversar ou não com o que você está procurando, com a sua busca e tal. Então, eu gosto de fotografar muito com câmeras tipo micro 4/3, né? São câmeras de sensor bem pequeno, assim, sensorzinho. Mas é porque conversa com a busca que eu tenho também, mas eu sei que se eu buscar fazer retratos de estética de médio formato com uma câmera dessa, eu posso acabar me frustrando, né? Então, entender que a câmera exerce um papel na criação de imagens, isso é prático, é normal, e não significa que uma câmera mais cara ou com mais tecnologia vai ser uma câmera melhor para você. A câmera que eu uso para rua é uma câmera bem antiga, né? Uma Lumix GX8. Mas eu amo essa câmera. Deixa eu ver se ela tá aqui. Ai, não. Tá aqui. Eu amo não porque ela é a melhor câmera do mundo, sei lá. É porque, assim, ela encaixa muito bem na minha mão e os meus dedos são pequenos, mas nessa câmera especificamente, eles alcançam tudo que precisa, sabe? Abertura, eu deixo aqui. Se eu estou usando o modo manual, eu deixo a velocidade aqui. E aqui o ISO. Tem um botãozinho bem aqui onde meu dedo repousa, né? Que já é o ISO. Então, eu não preciso movimentar nada, sei lá, ela é muito confortável. E ela tem esse tilting viewfinder, assim, que eu adoro também. Você olha por cima. Então, é por isso. É mais pela relação que eu criei com a câmera do que por ela ser uma câmera maravilhosa, sei lá. É uma câmera, como eu falei, mais antiga. Tem um sensor de 20 megapixels, não dá para cropar muito, né? Se você pensar em impressão e tal. Mas é isso, eu acho que câmera é parte do processo e a gente só precisa compreender isso de maneira um pouco mais prática mesmo, né? E também entender que ela não é determinante. Se eu peço autorização, uma pergunta que se faz muito, depende do contexto, depende se é criança, mas geralmente não. Geralmente eu vou pela boa fé de que eu estou fazendo uma fotografia ali que não agride e tal. E aqui eu queria citar uma referência no Brasil, mas eu vou citar três, droga, aumentando. Primeiro, o Carlos Moreira, que eu já citei aqui, que eu fui na exposição dele, Wrong So Well, aquilo mudou minha vida para sempre. O Gustavo Minas, porque é impossível falar de fotografia de rua sem citar o Gustavo Minas, que eu acho que é a maior referência que a gente tem hoje na fotografia de rua contemporânea. E a Nayara Jenkins. Não dá para falar, eu acho, da relação que a gente cria com as pessoas, da maneira que a gente fotografa, sem falar da Nayara e do discurso, junto com o trabalho que ela tem, e que me fez repensar muitas coisas da maneira que eu penso a fotografia e tal. Então, esse de pedir autorização, eu não penso assim, tipo, não precisa, tô nem aí. Não, apesar de não pedir, eu me preocupo em como as pessoas se sentem representadas naquelas fotografias. Então, quando eu acho que precisa de autorização, alguma coisa assim, eu vou conversar, não tem problema nenhum. E eu tenho o costume de conversar depois das fotos mesmo. Como você trata? Que é uma pergunta que às vezes eu recebo principalmente no Reddit, que é um lugar que eu posto fotografia às vezes. Eu uso o Lightroom e o Behance hoje, a dupla de softwares que eu uso para tratar foto. Se eu tenho medo de fotografar os outros na rua, eu tinha muito no começo, e é por isso que eu comecei fotografando flores. Aí depois das flores eu fui para minha família, que era mais fácil. Aí minha família eu fui para o colégio, que eram meus amigos de sala, que também não dava problema. Aí depois disso eu comecei a fotografar circo, por exemplo, mas eu fui entendendo que eles podiam se tornar parte da minha família, meus amigos, então era um ambiente familiar. Até eu fotografar na rua mesmo, com menos medo, isso levou muito tempo e não acabou até hoje, eu ainda tenho medo. Mais menos, né? Menos medo e menos timidez, mas ainda me sinto consideravelmente tímido e medroso. E trouxe algumas dicas aqui, bem rápidas. Modo manual não é uma regra. Eu não quero convencer ninguém a fotografar de outra maneira, mas até nas aulas ali do Centro-Europeu, eu tentava levar isso para os alunos, que eles falavam, eu me perco muito, eu me bato muito na rua, é tudo muito rápido, não sei o quê.
E assim, tudo bem você usar outros modos, sabe? Tudo bem usar o modo de prioridade de abertura, é o meu modo preferido de fotografar. Eu fotografo mais de 90% do tempo em prioridade de abertura. Amo de paixão. Eu não acho que a gente precisa se prender, sabe, a processos, não, eu preciso tomar conta de tudo. Tudo bem, você pode se isso te satisfazer, se isso, né, te fizer feliz, assim. Mas não vá pelos outros, assim, não pense o que os outros querem para si. Inclusive, uma grande referência minha de fotografia documental, certa vez me falou, essa série inteira aqui, eu fiz no modo automático, porque eu tava com preguiça. Mas, assim, ele falou, né? Eu não fico falando porque podem acabar enchendo o saco. Eu não vou falar quem é, porque eu não sou fofoqueiro, né? Mas, enfim, no privado eu conto para alguém depois, se me perguntar. Fake panorâmica é uma coisa que eu gosto de fazer na rua às vezes, que é fingir que eu já estou fotografando, assim, né? Eu vou fotografando, o prédio. Eu passo pela cena que eu quero e clico. Na minha cabeça, isso assim, às vezes é muito psicológico, né? É mais para você do que para os outros. Mas eu penso que vai ser menos agressivo se eu passar pela cena e clicar. Então, dependendo da cena, eu faço essas fake panorâmicas. Isso varia também. Tem dia que eu tô com mais medo que outros, tem dia que eu tô mais tímido que outros. E aí eu faço como se eu estivesse fazendo uma fotografia panorâmica. Melvin, aproveitando que você falou isso, é uma coisa que acontece comigo de vez em quando, né? Eu gosto muito de conversar com as pessoas. E muitas vezes eu não tenho, diferente de você, não acontece, mas eu gosto de conversar antes também. Tanto que os meus melhores retratos que eu considero que eu fiz, eu conversei antes. Eu não me considerava uma pessoa retratista, não gostava de fotografar pessoas. Mas isso fica para outra hora. Mas tem dias que eu saio, tô comigo mesmo, introspectivo, não quero conversar com ninguém, e termino, às vezes tiro 1, 2, 3 fotos ali, às vezes não tiro nenhuma. Como que você lida com essa questão de produzir? Você se cobra muito para produzir? Você se cobra muito para ter sempre uma boa foto em cada saída? Como que é a sua relação com isso? Não, eu não me cobro nada, sendo sincero, assim. Eu sempre tentei fazer como exercício desde que eu comecei a fotografar. E nunca entendi a fotografia como uma meta, mas sempre como uma consequência. Então, sair pra rua, se eu não fizer foto nenhuma, assim, não vai mudar meu humor, eu não vou ficar... Assim, se é um dia que rende muita coisa, claro, eu fico muito feliz, é natural. Pô, fiz muitas fotos legais. Mas se não rende nada, isso acontece com bastante frequência, tudo bem, eu já fui para o circo, imagina, o circo que é um lugar super visual, tem cores, tem tudo. Já fui muitas vezes e não fiz fotos que eu gosto, assim, ou cliquei pouco também. Eu não me cobro porque eu não quero gerar essa pressão na fotografia já. Eu já sou competitivo em muitas coisas, eu adoro jogo de tabuleiro, né? Tipo, aqui tem mais ali. Gosto de esporte, eu sou muito competitivo em muitas coisas, mas na fotografia especificamente, eu tento deixar a competição muito longe. Eu não quero competir com ninguém, competir comigo mesmo ontem, eu só quero olhar a vida, assim, muito apaixonado, fotografar, e é isso, é consequência, a fotografia boa acontecer, sabe? Então, eu não tenho muito problema em lidar com isso. A câmera debaixo da camisa é que, às vezes, quando você tá com uma câmera pequena, tá com uma câmera grande, não funciona, mas se você coloca aqui de lado e coloca uma blusa por cima, também não pode ser um dia muito quente, é um jeito ótimo de fotografar, porque a câmera está sempre à disposição, mas ela vai ficar completamente escondida. Você não vê alça, você não vê câmera, você não vê nada. É um jeito que eu gosto muito de fotografar, e em Curitiba é muito fácil, porque faz frio toda hora, então dá para usar casaco, dá para usar camisa. Eu gosto muito de usar a câmera embaixo da camisa, assim. Até porque eu não quero ficar chamando a atenção, né? O fotógrafo chegou. Mas eu gosto de esconder a câmera para não ficar já me apresentando como fotógrafo. Mas às vezes tá calor, né? Não importa, eu só uso a câmera mesmo. Conversar depois não muda a foto, aquela ideia que eu dei, né? De que, tipo, se você conversa antes, claro, você vai mudar e não tem problema nenhum. Assim como o Joel acabou de relatar que gosta de fazer retrato e tal. Mas se você não quer interferir na cena de maneira alguma, faz a foto, nada impede que você vai explicar para a pessoa o que é aquilo ali, sabe? Para não deixar ninguém neurado. Eu fico... Pô, a pessoa vai ficar preocupada com o que eu vou fazer, para onde essa foto vai. Você vai, você conversa, a pessoa fica em paz, assim, não, é isso, poxa, que legal. Ainda participei de uma coisa que é legal, sabe?
Então, isso não muda o que já foi feito, não vai mudar a fotografia que já existe, e simplesmente é um ato de gentileza com o outro. Que já emenda para a última dica, que é seja gentil, né? Pelo amor de Deus. Você já tá ali com uma câmera, fazendo foto dos outros, sem consentimento. Não custa nada você tentar ser agradável, né? Não ficar naquela coisa do, sei lá, sabe? Ficar espiando de uma maneira esquisita. Acho que a maneira que você se porta na rua, quando você é gentil, isso muda muita coisa, assim. Muda a relação que você tem com as pessoas e que as pessoas terão com a sua fotografia também. E é isso. Eu preparei. Se vocês tiverem mais perguntas, ficarei muito feliz em responder. E se não tiver também, tudo bem, a gente conversou bastante. Enfim, estou com vocês aí. Gente, alguma pergunta, fiquem super à vontade. Se alguém tiver também sem acesso ao microfone, quiser mandar no chat, a gente repassa para o Melvin e eu espaço para vocês aí fazerem perguntas. Eu acho que eu não vou fazer perguntas, já fiz muitas perguntas aqui, mas, Melvin, mais uma vez, só te parabenizar, cara, acho que seu trabalho é uma grande referência. Onde eu tenho a oportunidade de falar do seu trabalho, eu falo, sabe que eu estou dentro de um ambiente acadêmico hoje, faço curso de pós-graduação, estou sempre lá levando você como referência, seja a gente fala de portfólio, eu falei, olha, já viram o site do Melvin aqui, é muito bacana, tal. Ontem nós estávamos no Lovely House também, ontem não, foi anteontem, ele tinha o seuzinho lá, poucas unidades, a pessoa já comprou alguns também. E aí, seu trabalho para mim é um trabalho que tem muito sentimento, tem muito coração, e isso é um reflexo de quem você é. Então, cara, parabéns, parabéns mesmo. Grande referência. Obrigado, muita gente. E assim, antes de passar para a próxima pergunta, eu queria muito, não citei o Coletivo Rua Brasil durante a apresentação, mas hoje a fotografia de rua no Brasil, ela está mais viva, tem mais gente querendo, mais gente entrando para participar, e muito pelo trabalho do Coletivo Rua Brasil. Joel, Bruno, quem quiser, vocês podem falar um pouquinho do coletivo, até convidar o pessoal para entrar, eu acho que... Isso. Por favor. Fala aí, Bruno. Sempre falo muito, só vez. Não, pode comentar aí. Não, gente, eu não vou tomar muito tempo, tem muitas perguntas aí. Mas o Coletivo Rua Brasil, a gente tem um pouco mais de um ano, né? E ele nasceu ali de um desejo da gente de falar mais de fotografia de rua, de dar visibilidade, principalmente para quem está produzindo a fotografia de rua no Brasil. O Bruno e eu, a gente começou o Coletivo Rua Brasil, hoje tem mais 3 pessoas enquanto membros do coletivo, né? A Jéssica, o PH e o Ricardo. E aí a gente brincando esses dias, acho que até o TW que está aqui com a gente, que comentou, cara, vocês estão no Brasil inteiro, né? Porque eu sou do Piauí, mas moro em São Paulo há 14 anos, o Bruno é de Curitiba, o Ricardo, ele nasceu em São Paulo, morou em Curitiba, mas está em Brasília, a Jéssica de São Paulo e o PH do Acre. Então a gente está meio que cobrindo ali todas as regiões, a gente quer trazer mais pessoas de outras regiões também enquanto membros, mas a gente fala que o coletivo, ele apesar de ter nós 5 aqui que estamos administrando, ele é feito por todo mundo está engajando, participando, tudo mais, mas ele surgiu, só para não me alongar muito, de um incômodo, que a gente via muita página de fotografia de rua, inclusive algumas brasileiras, que algumas não vou falar, são mais próximas hoje, que só compartilhavam fotógrafos de fora. E, cara, isso não tá legal, isso não tá certo. E aí a gente criou o Coletivo Rua Brasil ali, meio que sem acreditar muito onde chegaria, e ele começou a bombar. O Melvin, ele é um grande conselheiro nosso desde o começo. A ideia do grupo do WhatsApp foi do Melvin. A organização que está no grupo do WhatsApp também é graças ao Melvin. E é isso, o Coletivo Rua Brasil hoje ele é um espaço que a gente tenta posicionar ele muito mais também num lugar de aprendizado e um lugar de criar espaço para visibilidade. Não só para quem faz a fotografia de rua aqui no Sudeste, a gente está no Sul-Sudeste, mas em todo o território brasileiro, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e uma coisa que a gente sempre fala tudo é rua, não é só a rua urbana, não é só a cidade, tudo é rua. O Rio, lá na comunidade ribeirinha é rua, o Sertão lá no Nordeste é rua, tudo é rua, só isso. Quer complementar uma coisa aí, Bruno? Não, só comentar mesmo que o reforço é isso, né? O Coletivo Rua Brasil é a fotografia de rua com alma brasileira, a gente costuma falar ali. A fotografia feita por brasileiro em solo brasileiro, que é o que a gente apresenta lá. Se quiser ver a fotografia de rua brasileira, a ideia é mostrar isso lá no Fotografia de Rua Brasil. Coletivo Rua Brasil. Mudei o nome aí, ó. Mas é isso. Pode continuar aí, ó. Valeu, gente. Então, quem quiser se
Magali, né? A primeira da fila. Isso, @coletivo Rua Brasil, e vamos seguir aqui a lista que palavras suas. Eu queria já de início agradecer por estar aqui, e eu vou agradecer a uma amiga minha do Rio de Janeiro, que veio para São Paulo, e vou agradecer a Gol, que atrasou o voo dela, e daí ela não chegou, e eu não pude encontrar com ela. E daí eu pude estar aqui com vocês. Eu agradeço a Gol, que cancelou o voo da minha amiga, e daí eu fiquei aqui com vocês. É isso. Melvin, eu queria parabenizar você pelo seu trabalho. Esse trabalho é estupendo. A primeira coisa que me chamou a atenção, quando uma semana, não sei se um pouco mais de um mês, eu te conheci no Instagram, enfim, e daí começou a me chamar a atenção o teu trabalho, e depois me chamou a atenção um dia que você falou de Belém, que você falou do Pará, né? E eu tenho um grande amor, uma grande admiração pelo Pará. Eu tenho grandes amigos lá, eu sou de São Paulo, mas tenho grandes amigos lá, fui para lá algumas vezes, e até quando você falou com saudade do Pará, eu soltei um égua lá, nos comentários. Eu lembro. E por coincidência, eu não sabia que ia ter essa live aqui hoje. Por coincidência, ontem à noite eu estava olhando um pouco mais o teu Instagram e o teu site. Você tem um trabalho estupendo, e agora, fora isso, eu já te admirava muito pelo teu trabalho, e agora que eu te conheci aqui no Zoom, eu te admiro mais ainda, porque você é uma pessoa extremamente gentil. E é isso, obrigada. Só quero agradecer. Obrigado, muito feliz de ouvir isso. Obrigado mesmo, Magali. E vamos pro Pará juntos um dia. Com certeza, em breve. Valeu. Obrigada, Magali. Pedro, pode fazer seu questionamento. Fala, Melvin, tudo certo, bicho? E Pedro? Agradecer a apresentação de hoje, mais pra caralho, parabéns mesmo. Quando for a Quatipuru, algo de mim vai contigo, porque minha família, por parte de mãe, é paraense, e é de Quatipuru. Nunca conheci meu avô, mas ele chamava Germano de Quatipuru. Que bonito. E a gente não sabe o nome de verdade dele, porque esse foi o nome de convertido. E aí eu tinha uma dúvida, eu queria saber se você não queria tirar foto comigo de carro ali na Praça da Espanha. Ai. É que essa história, gente, deixa aqui. É que assim, ó, teve um dia, num grupo aqui de Curitiba, que assim, as pessoas gostam muito de carro ali. É uma coincidência que muitos fotógrafos aqui em Curitiba, eles adoram carro. Eles começaram a postar muitas fotos de carro, né? E aí eu tenho muito na minha cabeça, assim, que a gente, às vezes, é difícil separar quando a gente gosta muito de alguma coisa, né? Por exemplo, se eu pegar as fotos dos meus cachorros, todas são boas. Eu amo aqueles cachorros. Todas. Eu vou postar 1 milhão no grupo. Aí, eu quis, assim, estimular o pensamento crítico. Será que essas fotos, vocês estão apegadas aos carros, ou as fotos em si vocês estão olhando com cuidado? Porque era muita foto. Claro que eu não falei com todo esse cuidado, fui um pouquinho mais direto. Falei, vamos parar de mandar foto de carro aí. Mas, assim, é isso. É no sentido de, vamos olhar com calma, e às vezes é difícil separar, né? Quando a gente ama muito uma coisa. Eu entendo os apaixonados por carro, porque com os meus cachorros eu sou assim. Obrigado, Pedro, pela pergunta polêmica aí. Te amo. Mas não teve nada demais. Foi de boa. Acho que... Juliana Nonaka, não sei se eu falei certo o seu nome, por favor. Falou, Nonaka. Bom, gente, Poxa, se eu gostava do trabalho do Melvin, agora eu gosto muito mais, né? Você é uma pessoa muito querida, parabéns pela apresentação, parabéns pessoal do Clique, eu não conhecia vocês, né? Na verdade, eu parei aqui hoje por conta de um convite no Brasil, né? E legal tá vendo aqui Bruno, Joel, a Juliana. Então, eu vou dar espaço para agradecer mesmo o pessoal do coletivo, né? Que a gente acaba formando essa grande rede. E eu também moro em Brasília, e aí só a título de curiosidade, porque aqui, assim, as manifestações, elas fazem parte do nosso cotidiano, então,
fotografia de rua em Brasília, ela está sempre nessa pegada, né, nessa coisa da manifestação e da política um pouco, né? E então, mas é isso, eu fiquei bem apaixonada pelo trabalho, pela pessoa do Melvin, né? Foi um prazer aí ver o pessoal do coletivo também, aproveitando a oportunidade. E queria dizer para vocês que, assim, eu me coloco à disposição se vocês quiserem bater um papo algum dia sobre direito e fotografia, eu posso, de repente, falar alguma coisa, assim, porque eu bolei aí um bate-papo meio rápido sobre isso, mas no sentido oposto do que eu tenho visto, porque dá até medo, né? Se você for falar de direito e fotografia de rua, é um negócio que, se não tomar cuidado, você não fotografa nunca mais, nada, né? Nem pedra, nem prédio você fotografa. Então, eu fiz um trabalho, assim, exatamente para falar assim, olha, amigo, colega, fotógrafo, fique tranquilo, né? Não é do jeito que as pessoas costumam falar, né? As pessoas do direito costumam falar. É bem mais suave. Mas tudo tem a ver com o que o Melvin falou aí ao final, né? A questão do respeito e da dignidade no tirar a fotografia, né? Então, eu acho que se a gente observar essas questões, pode ficar tranquilo, né? Só um pouquinho de cuidado com criança. Criança realmente é um pouquinho mais delicado, né? Mas é isso. Então, eu também me coloco à disposição, se vocês quiserem. É chato pra caramba, é horrível, mas assim, né? Se alguém tiver curiosidade, estamos aí, tá? Mas é um prazer ver vocês aqui no quadradinho. E eu também quero tirar foto do carro. Não, brincadeira, eu quero não. Juliana, obrigada. Obrigado, Juliana. Obrigado. E venham para Brasília, por favor, passear aqui, viu? Pode ficar aqui em casa, viu, Ju? Tirar foto da manifestação, das manifestações. A eleição está chegando, o babado começa a ficar interessante. Obrigada, Juliana. E, gente, Pedro e Magali levantaram de novo a mão, é isso? Não? Ah, não, é só porque ficou marcado, eu acho. Ficou marcado aqui. Mais alguém, pessoal? Melvin. Magali quer falar, Magali. Sim. Não, eu levantei a mão, Fala. sim. Depois que eu falei, eu levantei para pegar um café, e eu não peguei o comecinho da conversa da Juliana, mas quando eu cheguei, ela estava falando sobre direito. E daí eu queria perguntar para a Juliana, não é para você, Melvin. Boa. Juliana, você é advogada e você fez um trabalho sobre direito e imagem, direito de imagem? Eu queria viver da fotografia, mas não dei conta ainda, então eu pago meus boletos com essa parte do direito. Você é advogada? Eu sou formada em Direito, eu trabalho na Justiça Federal atualmente. É onde legal. eu pago meus boletos. Aí eu vi que a questão estava sendo tratada de um jeito muito ruim pelos profissionais da área de Direito, porque se a gente for levar a ferro e fogo, você não tira foto mais, nunca mais, de nada. Então, eu fiz um bate-papo, montei um material, mas no sentido de falar, olha, gente, calma, não é desse jeito, né, assim, a gente consegue trabalhar com muita tranquilidade. É isso. Tá, eu perguntei porque eu sou advogada e eu sou amadora na fotografia. Um dia eu espero dizer que eu sou fotógrafa e sou amadora no direito. Isso mesmo. Não, eu acho que eu vou ser sempre amadora na fotografia. Mas daí eu queria dizer para você que eu acho super interessante, super importante, em vários coletivos, vários grupos que eu frequento, esse debate está sempre à tona, e eu acho muito bom organizar esse debate aí através do clique, do coletivo, todo mundo junto. Eu acho que é bem bom organizar. Muito importante. Ótimas. Eu também sou da área do direito e acho que podemos conversar mais depois sobre isso, porque é bem interessante. Eu acho que gera um tema que gera muita dúvida, né? Gente, alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Acho que Juliana, você ia falar, né? É bem rapidinho, é só para dizer que eu adorei também a conversa. Sempre é bom ouvir Melvin e ver as imagens dele. Eu não é bem uma pergunta, mas é um elogio.
a última série que ele postou aí, de outro circo, né? Não sei se foi um trabalho ou se é alguma coisa. Eu acho que tem alguma coisa de autoral também, que eu achei lindíssima, belíssima. E eu depois, que eu acho que não vai dar tempo hoje, mas eu quero saber mais sobre esse trabalho. Obrigado, Ju. É de E presentação dizer que de é um prazer Natal. conhecer vocês do Rua. Beijo, Melvin. Beijo, Ju. Obrigado, sempre. Fred, diga. Então, pessoal, eu queria até dar um depoimento enquanto do clique. Faz pouco tempo que a gente começou com o clique e a gente tem uma live dessas por mês, né? Sempre trazendo alguém diferente, de áreas até diferentes. E, gente, que surpresa para mim, tá? Eu venho da fotografia comercial, eu estou aí há mais de 20 anos. Gente, ter um Melvin, tá, com a gente é assim, ó, é de arrepiar, é de arrepiar. Cada live que a gente está fazendo está sendo assim um presente, tá, que eu estou recebendo, né? Então tá sendo fantástico. Muito obrigado, Melvin, por tamanha doação para a gente, né? A tua história, assim, ó, fantástica. A tua história com a fotografia é um presente que eu recebo cada vez que a gente tem uma live dessa. Parabéns, cara. Olha, de arrepiar mesmo, né? Obrigado. Muito legal. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado demais. Valeu mesmo. Muito feliz. Eu que agradeço. Gente, Fred já fez aí com essa declaração, né, os nossos agradecimentos, mas eu repito, Melvin, muito obrigada, inspirador ouvir alguém falar com tanta paixão, assim, da fotografia, tenho certeza que todo mundo ficou contagiado, e se alguém aí não tinha interesse de fotografar as ruas, eu acho que vai sair com muita vontade dessa nossa conversa, assim, foi muito inspirador, muito obrigada. E obrigada também a todo mundo, né, que nem conhecia o Clique, está aqui presente. Eu sei que vieram muitos pelo Coletivo Go Brasil, os nossos alunos que estão aí. A gente agradece demais a participação de todo mundo aí até quase 20 para as 10 da noite. Todo mundo firme aqui saiu, porque o papo estava... Ninguém saiu porque o papo estava muito bom. Obrigada, Melvin, de coração. A gente agradece demais. E é isso, pessoal. Então, encerramos. Obrigada a todos pela presença. E fiquem de olho aí que no próximo mês a gente tem outra live aberta, outro assunto que a gente vai tratar e vamos trazer também alguém aqui para colaborar, viu? Gente. Obrigado. Pessoal, parabéns. Valeu. Gente, boa noite. Pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Valeu. Fred, acho que podemos, então, encerrar a gravação, né? Uhum. Encerrando a gravação, então. Até mais, gente. Um abraço. Valeu, gente. Poli.